A humanidade estava passando por uma crise épica, sendo atacada por tudo que se pode imaginar. E nós estamos falando de monstros. Sim, monstros. Zumbis e demônios. Cara, era o apocalipse e parecia que era o fim. Mas nesse momento tinha um herói. Sim, um herói de pé. Ele tentava lutar contra um dos inimigos mais poderosos. E mesmo assim, ele estava determinado até o fim. Mas sem mais nem menos, ele caiu. E quem era esse cara? Esse é Aels, o espadachim mais poderoso do Império. Ele comentou que isso já era esperado. Era um cavaleiro vindo diretamente do inferno. O Cavaleiro Negro. Só que de repente, o elmo do Cavaleiro Negro se partiu e ele revelou seu verdadeiro rosto. Sim, o rosto real dele. Era a primeira vez que ele viu o mundo novamente. Com seus próprios olhos, mano. E nesse ponto, o mandante de tudo isso disse que finalmente ele tinha conseguido acabar com esse império amaldiçoado. Ele estava lembrando de um ditado. Sabe esse que diz: quanto mais espera, mais doce é a vingança. Pois é, ele finalmente pôde executar o plano que criou 1000 anos atrás. Imaginem a felicidade dele nesse momento. E esse é o grande arquiteto Dorgo. Ele estava tendo uma conversa com Howard Edelite, o imperador de Hélio. Ele se perguntou como o Dorgo conseguiu massacrar todo o seu povo, desgraçado maldito. Então o Dorgo perguntou se não era hora de encerrar o papo fiado. Era hora de ir pra coroação. Howard ficou confuso. Que isso? Dorgo explicou que ele havia unido todo o continente pela primeira vez na história. Era um império, mas é meio exagerado. Dorgo então virou-se para seus súditos, os reis demoníacos, reconhecendo que todos eles fizeram um ótimo trabalho. E é claro, o Cavaleiro da Morte. Agora, ele tinha que trazer a coroa imperial para ele. Quem estava levando era o próprio Cavaleiro da Morte. À medida que a coroa se aproximava, Dorgo estava cada vez mais empolgado. Ele comentou que o Cavaleiro da Morte tinha um papel fundamental em toda essa guerra e se perguntou como recompensá-lo. Mas o Cavaleiro rebateu que essa era uma pergunta estúpida. O Cavaleiro da Morte é seu escravo. Não existe honra maior do que servi-lo. Só que nesse momento, o Cavaleiro da Morte jogou a coroa imperial pro alto e com um golpe de sua lâmina, ele partiu a coroa em pedacinhos. O Dorgo se protegendo com magia, enquanto os outros reis demoníacos apareciam para proteger também. Dorgo, perplexo, perguntou o que era aquilo e se questionou como ele foi machucado por esse cara. Ele estava com uma defesa mágica, além disso, nunca deu essa ordem para ele. Mas o Cavaleiro da Morte então falou: finalmente estou me movendo. Dorgo questionou do que ele estava falando. Ele se certificou de apagar completamente sua consciência. O Cavaleiro confirmou que parecia assim, mas na verdade, ele nunca desapareceu. Ele estava assistindo tudo que fazia aprisionado dentro do seu próprio corpo. Dorgo admitiu que, de fato, ele foi a sua maior obra-prima pelas suas conquistas. Perguntou ainda se deixaria ele se revelar pelo menos uma vez. É claro, antes dele voltar ao controle, aí todos os outros reis demoníacos partiram para cima dele. Com um simples golpe, todos foram mortos. E o Dorgo, incrédulo, se perguntou como todos foram derrotados daquele jeito. Então ele reviveu todos os mortos no campo de batalha, criando um exército de zumbis gigantes. Mas o Cavaleiro da Morte mandou simplesmente pararem, mandou todos se renderem. Nesse instante, todos os zumbis foram aniquilados. Dorgo pensou que não era possível. Ele criou um monstro tão poderoso quanto um deus. E ele disse ao Cavaleiro que sabia que deveria estar furioso. Ele realmente entendia, pois já se sentiu assim também. Mas ele pensou que o Cavaleiro ainda não havia vencido. Mesmo que esse corpo fosse destruído, ele só iria para outro receptáculo. Então, ele iria recuperar o controle do Cavaleiro da Morte. Mas o Cavaleiro da Morte estava preso todos esses anos. Dentro do seu próprio corpo, o Cavaleiro da Morte disse que tudo que ele pensava durante esse tempo foram formas de matar o Arclite. Então ele preparou sua habilidade e revelou que criou uma técnica de espada. Vai até partir a alma dele. Dorgo pensou que isso era perigoso, mas não sabia que uma técnica assim existia. Ele sem tempo de reagir. Dorgo foi partido ao meio, corpo e alma, depois do golpe. Ficou aliviado por estar inteiro. Ele disse que uma técnica assim não existe. Mas no segundo seguinte, ele literalmente vomitou a sua alma maligna, depois de dispersar toda a energia demoníaca que tinha dentro dele. O arquiteto Dorgo explodiu e morreu. Quando seu crânio caiu no campo da batalha, o Cavaleiro da Morte mandou de volta pro inferno e esmagou o crânio do Howard. Atordoado, perguntou o que estava acontecendo. Então, num instante, o cavaleiro caiu de joelhos. Ele declarou que tudo isso havia acabado, mas tinha uma última coisa a fazer. Precisava pedir desculpas, mas o único jeito de encontrar sua família era na morte. Então ele deu fim à sua vida. Logo, o cavaleiro acordou. Aparentemente, ouviu a voz de Louise. Ele pensou que pelo menos veria ela antes de ir pro inferno, mas ele questionou: por que você está tão jovem? E disse se ele estava tentando ser educado, antes que o pai descobrisse o que ele fez. Louise garantiu que estava tudo bem. Ele podia contar com sua irmã mais velha, mas avisou que ia chover, então deveria entrar. Ela saiu correndo de volta para casa, mas Dorgo pensou que tinha certeza que destruiu essa mansão com suas próprias mãos. Ele se perguntou se tudo isso era um sonho, ou se tudo que aconteceu foi um sonho. Em breve, ele descobriria. Então pegou um gravetinho, ele disse que isso serviria. Usou sua técnica de esgrima na pedra com o graveto. Ele disse que isso era insanidade. E, no segundo seguinte, a pedra foi obliterada. Com seu golpe de graveto, Dorgo quase pirou. Não era possível. Quando começou a chover, ele percebeu que não era um sonho. Ele realmente voltou para o passado. E todo mundo começou a explicar que Dorgo tinha um talento especial. Um talento de acabar com a honra da sua própria família. Ele se lembrou de seu pai, comentando que ele ficou completamente maluco, não só por criar uma briga no bar, mas depois de ficar bêbado. E seu pai perguntou se ele queria manchar ainda mais a honra da família, que ele já tinha manchado. A verdade é que ele sempre manchou todo mundo que cruzou seu caminho. Esse é o seu legado. Então a mãe do nosso herói ficou na dúvida e perguntou por que ele tinha pegado aquele dinheiro, todo o dinheiro da terra da família. Mas a verdade é que o Damião tinha um talento. Tipo, ele conseguiu perder todas as propriedades da família e como resultado desse talento, ele foi exilado da sua família. Mas pelo menos a Louise e sua irmã mais velha entregaram dinheiro pra ele antes de saírem. Mesmo que tudo tenha sido arruinado por ele, naquele dia, nosso herói correu e finalmente escapou da sua
sua família. Ele entendeu o que era a culpa e a vergonha pela primeira vez. Mas então, o maluco volta pro passado. Antes de morrer, ele disse que tinha que se desculpar com a família, não importava o que. Aí, ele conseguiu voltar pro passado, talvez isso tenha sido um milagre divino. Olhando pra trás, ele pensou que talvez tenha sido isso, que ele conseguiu usar aquela técnica que é a onda de choque. Essa técnica amplifica o impacto de qualquer golpe várias vezes. Ele obteve essa habilidade depois de matar um cavaleiro chamado Destruidor de Muralhas de Castelo, até que alguém apareceu chamando pelo jovem Mestre Damião. E ele lembrou que esse cara era o servente da família. Tipo, ele não lembrava o nome dele, mas perguntou se era o Victor. O Victor confirmou e ele ainda disse que o patriarca estava absolutamente furioso com ele. Aí o Damião perguntou o que ele tinha feito dessa vez. O Victor não tinha ideia do que podia ter acontecido. Quando voltou para casa, o pai dele já começou a chamar. Isso foi no Viscondado de Haxen, onde o pai do Damião, além de tudo, já tentou enfiar uma espada na garganta dele, perguntando se ele ficou maluco. E aí causou uma comoção bêbada num bar e foi expulso. Só que a mãe e a irmã do Damião estavam segurando o pai, que claro, estava totalmente pistola, e ele logo pensou que quanto mais ele fizesse, acabaria com a família. Aí o Damião se questionou se ele realmente queria acabar com a honra da família. E as duas perguntaram se ele estava planejando matar o Damião. Elas disseram que o pai estava ficando maluco, mas o Damião, claro, pensou que fazia muito tempo que não recebia essa bronca. As várias broncas da mãe e irmã, eles eram o Paul Osborne Hexon, a Merilda Hexon e a Louise Hexon. E o Damião sentiu tanta falta disso a ponto de ficar até chorando. Os outros três, perguntando se ele estava chorando, disseram que o pai devia ter pego pesado dessa vez. Aí o Paul perguntou que desculpas ele tinha dessa vez, mas o Damião declarou que não tinha nenhum. O Paul, com aquele tom dele, disse nenhuma e perguntou o que ia ser dessa vez. Aí ele perguntou se o Damião não vai se defender, como faz sempre, desse jeito meio patético, tá ligado? E o Damião admitiu que sabia disso, mas ouvir isso machuca, viu? Ele reconhecia que manchou a honra do Viscondado de Wrexham. Foi totalmente culpa dele, não tem como se desculpar. O Paul disse que tudo bem, mas eles não vão deixar isso passar dessa vez. E o Damião declarou que ia atrás disso. Ele queria consertar os erros que cometeu, senão ele pode ser punido severamente quando voltar. Mas aqueles três estavam bem suspeitos, não estavam entendendo muito bem o Damião. Aí o Paul perguntou se ele bateu a cabeça no bar. Então, mais tarde, na cidade mercantil de Landworth, o Damião estava na cidade com o Victor estava apavorado. Ele perguntou se o Damião realmente vai pra lá. Rolam rumores de que o sindicato apoia a galera. Ele tá preocupado que algo ruim aconteça. O Damião já mandou. Se você tá tão assustado, pode voltar pra casa. O Victor falou que não pode fazer isso. Tipo, o Damião tá indo, como é que ele pode abandonar o cara? Mas o Damião disse pra não se preocupar. Ele só vai se desculpar com o dono e vai pagar pelo que quebrou. O Victor pensou que vai ser bom se isso der certo, mas claro, talvez não dê. E o Damião indo até lá, que não sabe como voltou pro passado. Talvez Deus tenha dado uma segunda chance. E dessa vez, ele não quer machucar a família, não quer usar aquele maldito talento que destrói a própria família. Então quando ele apareceu diante dos guardas, já não foi muito bem recebido. Já tinham avisado que se ele mostrasse a cara de novo, não pegaram leve. Damião pensou que não sabia como se lembrava deles. Depois de tanto tempo, mas eles são estranhamente familiares. Então, o Damião disse que só queria se desculpar por aquilo que fez da última vez. Um deles já deu uma risada bem alta, e o outro perguntou se ele queria se desculpar. Mandaram uma mensagem pro chefe, tipo, tudo bem. Disseram que isso foi bem inesperado. Ouviram dizer que ele é o filho mais velho de uma família toda bosta, mas ele até é um pouco melhor do que esperavam. Um deles falou que ouviu falar que a irmãzinha dele é uma beleza, e o outro perguntou se tem alguma coisa de bom nessa famíliazinha dele. Então o primeiro guarda falou que tudo bem. Ele aceitaria as desculpas do Damião, só se apresentasse a irmã bonitinha. Só que de repente, Damião tomou a faca da mão do primeiro cara. Ele falou que isso era tão difícil, ele achou que poderia só vir e se desculpar, mas todo mundo tem que dificultar. Parece que ele subestimou a galera. Então, com simples levantar da faca, ele arrancou a mão do primeiro guarda. Ele não entendeu o que aconteceu de início, mas quando sentiu dor, caiu no chão. O Damião então comentou que ele vai mostrar do que o filho mais velho do Viscondado de Wrexham é capaz de fazer. Enquanto isso, o Victor, lá no beco apavorado, pensou que o Damião ia fazer tudo certo dessa vez. Mas é claro que ele estava enganado. Nesse momento, outras pessoas começaram a aparecer, dizendo que estava rolando uma luta, mas o outro cara falou que não queria ver isso não. E o guarda cabeludo perguntou como ele usa isso. Ele sequer sabe quem eles são. O Damião não se importou, só queria finalizar os seus trabalhos. Mas o guarda disse que ninguém sai impune quando se mete com eles. A Cobra Negra, daí o Damião finalmente se lembrou. A Cobra Negra, uma organização criminosa que vem se expandindo, com grande influência em Landworth, e esse foi um dos bares onde ele foi expulso, só por ter reclamado da comida, que custava muito e era muito ruim. O maluco sofreu, foi espancado por esses mesmos caras que estavam ali. E o pior, espancaram ele na frente de uma multidão que só assistia. Era pra que ele pagasse, tá ligado? Agora que o Damião parou pra pensar, ele percebeu que, na real, ele que deveria estar recebendo um pedido de desculpas, não o contrário. Cê é louco? E aí o guarda, todo curioso, perguntou por que diabos ele tava sorrindo. Agora, o guarda deixou claro que não vai pegar leve só porque ele é nobre. E quando partiu pra cima, a cena foi a seguinte: o Damião mal se esforçou pra esquivar. Foi mais fácil que pegar doce de criança. Ele só colocou o pé na frente e derrubou o guarda de cara no chão. Foi uma queda feia. O Damião então chegou na moral e disse que, pra ser sincero, deveria matar, mas ele, como um bom samurai, decidiu resistir a essa tentação. E tudo isso pelo bem da sua família. E aí, como um ataque cirúrgico, ele esfaqueou o guarda na perna para que ele não pudesse mais levantar. Mas calma, ele deixou o miserável vivo. Foi quando de repente outras pessoas surgiram, pareciam mercenários também, e um deles perguntou quem diabos era aquele garoto. E aí, o que parecia ser o líder dos guardas ficou na dúvida se ele era de outra organização e perguntou de onde ele era. O Damião, na maior tranquilidade, disse que não, ele estava aqui só para se desculpar mesmo. Só que depois ele percebeu que deveria estar recebendo o pedido de desculpas. Pasmem, ele então calmamente perguntou para esse homem se ele poderia levá-lo até ele. O homem de olhos azuis respondeu que não fazia ideia do que ele estava falando. Mas também, na moral, não precisa dizer nada. O bagulho é tirar o cara daqui à força. Então, o homem mandou os 3 guardas para
pra cima do Damião. E pensou que eles eram tão irritantes, aí, num piscar de olhos, o Damião foi lá e acertou todos os guardas. Foi um ataque rapidíssimo, gente, usando só a faca. Ele se moveu mais rápido que uma flecha. E o líder dos guardas, coitado, ficou absolutamente chocado com o que o garoto fez. Os 3 guardas estavam fora de combate. E o Damião, meio que cansado, falou que estava cansado só de fazer isso. Ele realmente estava fora de forma, hein? Ele perguntou se o carinha de olho azul queria continuar. E o homem respondeu que não. Ele se desculpou, disse que vai sim dar o pedido de desculpa, mas não é que o Damião correu atrás dele, que nem um cachorro de rua. Logo, o último foi pego também. Então, mais tarde, no bar, todo mundo ficou chocado com a cena. Aquele guarda de antes com uma faca no pescoço e o Damião, na moral, achou que talvez tivesse ido longe demais. E por isso, ele deveria ter escutado ele desde o início. Daí, com um olhar frio, ele só limpou o sangue do rosto. Isso fez todo mundo sair correndo do bar, com medo de morrer também. E o Damião pensou que agora não tinha mais obstáculos no seu caminho, até que o dono do bar finalmente apareceu. O Anderson Hon, e ele mandou logo a pergunta: onde estavam os guardas? O Damião, na marra, respondeu que, se ele tá se referindo aos guardas que estão lá fora, ele já lidou com eles. O Anderson começou a se perguntar se esse garoto derrotou realmente os membros da Cobra Negra e perguntou quem diabos ele era e por que estava atrapalhando os negócios dele. O Damião se apresentou como da família Hashin, do Viscondado, deixou claro que não estava ali para fazer bagunça. Na verdade, ele só queria receber um pedido de desculpas do próprio Anderson. O Damião então reclamou que esse lugar tinha preços extremamente altos. Ele se revoltou, recebeu uma surra e depois foi jogado para fora. E depois disso, ele ficou conhecido na cidade como um bêbado, causando problema e fazendo um verdadeiro circo. E por conta disso, a sua família perdeu inúmeras coisas. O Anderson perguntou se ele tá falando da honra dele. Pelo que ele escutou, o Viscondado de Rexen não tem honra nenhuma. E ele perguntou pro Damião se ele realmente acha que ele vai pedir desculpas. E mandou pagar logo pelo que ele fez. O Damião, tranquilo, falou que tava pegando leve com ele, pensando que daria o seu pedido de desculpas, mas parece que ele quer brincar. Então o Damião resolveu brincar, pulando, usando a cadeira e a mesa como impulso. O Damião, no segundo seguinte, já estava diante do dono do bar. Pensou que esse desgraçado deveria pagar pelo que ele disse. Só que logo outra pessoa apareceu, interceptando o ataque dele. Essa pessoa tinha uma energia bem poderosa. O Anderson logo exclamou que o Ted chegou bem na hora. Até o Damião ficou bem surpreso com esse cara, sabendo que uma pessoa desse calibre não estaria ali para proteger um bar. Ele perguntou por quê que um cavaleiro do nível dele estava num bar como esse, e enquanto isso, foi explicado que durante suas vidas, os cavaleiros passam pelo caminho das artes marciais. E com base no seu nível de habilidade, temos o recruta, o cavaleiro aprendiz e o cavaleiro oficial. Os cavaleiros oficiais conseguem usar livremente sua aura, cortando até mesmo montanhas com seus golpes, passando por qualquer coisa como se fosse papel. Esses tipos de cavaleiros são seres transcendentais. O Anderson então ficou todo animado, dizendo que era isso aí, esse aprendiz de cavaleiro aqui tá bem próximo do chefe da Cobra Negra. E claro, anunciou que o Damião tá morto. O Damião, confuso, perguntou se ele é só um aprendiz de cavaleiro. Aquilo explica a hora que ele sentiu, mas o Ted, todo arrogante, se perguntou como que o Damião sentiu a aura dele, se ele nem a materializou. O Damião, por outro lado, foi direto ao ponto, disse que não entende porque esse tipo de pessoa trabalharia num bar. Ele soltou um palpite, talvez esse cara seja um rejeitado. Ele não tinha poder suficiente para se tornar um cavaleiro oficial, só que ficou putinho e fugiu. Agora tá trabalhando pro crime. E o Anderson, naquele momento, perguntou quanto vai custar para cuidar desse garoto aí. Só que o Ted realmente ficou bravo com o Damião e soltou que vai conversar sobre valores mais tarde, porque primeiro ele quer arrancar a boca do nobre. O primeiro golpe dele foi esquivado, com muita facilidade, e o Damião, em um pensamento, se deu conta que até que esse cara é bem habilidoso para um aprendiz de cavaleiro. Enquanto ele esquivava, pensou que os movimentos são um pouco perdidos, mas os ataques são afiados. Só que ainda assim, ele estava quase no seu limite. Com o corpo atual que o Damião tinha, ele não conseguia chegar muito longe durante o seu treinamento. A primeira coisa que ele tem que fazer é aumentar a sua energia. E o Ted, enquanto lutava, estava ficando cada vez mais puto, desafiou ele a se esquivar desse golpe. Aí, ele usou uma técnica secreta. Nosso herói, o Damião, já estava ciente da situação, então ele decidiu se concentrar. Ele pensou que sabia qual seria a técnica mais apropriada para usar contra essa parada. Aí, ele se lembrou de um inimigo, mas essa figura não matava só demônios, ele também tirava a vida de humanos. Na verdade, esse assassino só curtia se divertir, matando a galera. E ele era conhecido como o assassino lendário, o mestre da lâmina da morte, o assassino fantasma. Nesse momento, o cavaleiro da morte, ou melhor, o Damião, estava enfrentando ele. O assassino fantasma mandou que se mandasse, se não quisesse levar um, mas o demônio nem se moveu. O assassino disse que então ele seria apenas mais uma vítima. O que ele precisa matar, já que o cavaleiro pediu pela morte? Ele ia mostrar sua técnica secreta. O maluco consegue ver que grande parte do corpo humano é composto por água. Então, ao chegar nesse nível, ele usou a técnica secreta, a lâmina da morte. O assassino fantasma falou que, sabendo dessa técnica, ele poderia cortar os corpos humanos, até mesmo com espada de madeira. Então, o cavaleiro da morte caiu partido ao meio. Mas ele percebeu que o cavaleiro estava se regenerando. A carne dele tinha voltado para o lugar de um jeito bizarro. Mesmo partido ao meio, ele estava de pé de novo. Isso porque ele era morto-vivo. Então, o que o cavaleiro da morte fez a seguir foi olhar bem nos olhos do assassino fantasma. E no segundo seguinte, ele matou o cara com sua própria técnica e sem precisar de espada nenhuma. Só com as mãos mesmo. O assassino perguntou como ele usou a própria técnica secreta. E nesse exato momento, o Ted se perguntava a mesma coisa. Ele tinha sido atingido pela própria técnica. E o Damião pensou que sempre foi assim. Os inimigos nunca acreditavam em sua própria morte. Depois que ele se tornou o cavaleiro da morte, ele conseguiu uma habilidade da aura que absorve as habilidades dos inimigos. Enquanto isso, o Anderson estava completamente apavorado. No momento seguinte, ele suava frio, se desculpando, estava batendo a cabeça no chão, reverenciando o Damião. Ele pediu desculpa pela desonra que causou na família dele. E nesse momento, um dos guardas estava sem uma mão e o outro sem um pé. E o Anderson, até
até trouxe uma grana para consolar o Damião. O Damião pensou que queria só um pedido de desculpas, mas até que isso foi bem legal. Ele disse que não foi o suficiente, mas que ia deixar passar. Então ele perguntou o que o Victor estava fazendo. Ele precisava empacotar tudo logo, e o Victor obedeceu. Ainda assim, ele mal podia acreditar. Ele se perguntou onde que o jovem mestre aprendeu aquelas habilidades com a espada. Então, depois de sair do bar, o Anderson e os guardas desejaram uma boa volta para ele. E o próprio Victor disse que nunca viu tanto dinheiro na vida. O Anderson pensou que tinha que ter certeza de recuperar toda a grana. Ele ia falar com o chefe da Cobra Negra, mas o Damião voltou e cortou a orelha do Anderson. O Damião mandou que ele quase se esqueceu da punição de vida para ele. Depois de arrancar a orelha do coitado, o Damião falou que ele podia conversar com o chefe da Cobra Negra, mas se encostasse um dedinho na família, não deixaria que ele passasse de mais um dia. E o Anderson pensou que ele não ia se livrar disso tão fácil. O Damião sabia, ele tinha plena consciência de que isso não era o suficiente para apagar seus antigos pecados, mas nessa nova vida que ele tinha, ele não ia desapontar mais a família. Então ele falou pro Victor que eles iam voltar para casa com boas notícias. Enquanto isso, no marquesado de Lion Bloom, um homem estava ao espelho perguntando pro seu irmão se ele conhecia esse ditado: a dor sempre apanha o amor. Mas o irmão dele perguntou por que ele estava falando isso. Vai arrumar briga com alguém hoje, é? Ele falou que não, muito pelo contrário, ele queria achar um novo amor. Então na manhã seguinte, no meio dos Rection, o Damião falou que fazia tempo que não tinha dormido tão bem, e o Victor disse que estava com inveja disso. Ficou tão preocupado com o que rolou ontem que não conseguiu fechar os olhos. Pensou nos braços que saíram voando, nas pernas também. O Damião falou que as coisas foram um pouco diferentes do que ele planejou, mas conseguiram uma boa recompensa por isso. Mais importante, os rumores vão se espalhar, vão perceber que não é para se meter com a família do Viscondado de Racha. A partir de agora, vão levar a família deles mais a sério. E quem sabe até a reputação dele de filho do Visconde, que não vale nada, melhore um pouco. O Victor não tinha pensado nisso antes, mas até que o Damião tá bem ciente quem ele é, do vagabundo que ele é, no caso. O Victor concordou, de fato, tudo foi muito bem preocupante. Ele mesmo é a Cobra Negra. Não são os membros, que são os criminosos de rua. Assim que eles viram, eles até contrataram um aprendiz de cavaleiro. Mas o Damião falou que não importa o quão idiotas sejam, nunca vão atrás de uma família nobre. Mesmo que venham, o Damião vai lidar com isso. E o Victor admitiu que até que as técnicas de espada do Damião são bem acima do que ele pensava. O Victor perguntou onde que ele aprendeu a usar a espada desse jeito. O Damião respondeu que treina de tempos em tempos. Até que o Pó apareceu gritando Damião, perguntando onde ele estava sumido o dia inteiro. Ele perguntou se não causou mais problemas. O Damião falou para não se preocupar. Ele já cuidou do erro que cometeu ontem e pediu pro Victor mostrar a recompensa que trouxe. Então, ele abriu a bolsa cheia de grana. Foi a Merilda ficar ofuscada de tanta grana. A mulher até desmaiou. O Damião comentou que foi se desculpar lá no bar, mas na real, a matemática estava errada. Então, o dono do bar deu isso a ele com um pedido de desculpa. O Paul perguntou se era verdade, podia confiar nele. E a Merilda falou que deve ser, né? De onde ele tiraria tanto dinheiro? O Damião falou que o Victor podia confirmar, na verdade. Ele já deu uma piscadinha e o Victor confirmou. O Damião perguntou se agora acreditavam nele. E aí nosso herói, o Victor, já começou a pensar que o jovem mestre era, na verdade, um mentiroso compulsivo. Logo após essa reflexão, cortamos para mais tarde. Enquanto isso, lá estava o Damião, a todo vapor, correndo nas montanhas. O nosso garoto não corria há muito tempo, mas ainda assim se sentia sem fôlego. Ele percebe que seu corpo atualmente está fraco e lento. E credo, com tanta coisa para fazer, ele percebe que esse corpo não vai aguentar. Sorte que, momentos antes, o Anderson tinha dado essa coisinha aqui. Era um tônico maneiro, criado por uma academia de alquimia. Esse tônico maluco aumenta muito a energia do álcool. O Damião foi logo perguntar o que era essa academia de alquimia. O Anderson respondeu que é um grupo de alquimistas especializados em fazer esse tipo de tônico. E o Damião imediatamente se lembrou de que os tônicos são trocados por pedras preciosas. Isso é ótimo pra ele, né? Então, quando o nosso herói tomou o tônico, ele se sentiu muito melhor, meu chapa. Ele exclamou que aquele negócio é potência pura. Ele percebeu que para ficar mais forte e rápido, ele precisava de mais energia e vitalidade. Nessa situação, ele sabia que precisava voltar pro nível que tinha no passado. Até porque o nosso maluco precisa impedir o Dor. Se ele não parar esse desgraçado daqui uns anos, acho que ninguém quer ver a criação de um exército de mortos-vivos. O vilão vai tentar dominar o mundo mais uma vez, mas antes de tudo isso acontecer, ele precisa ficar ninja para matar esse trouxa. Somente assim ele vai proteger a felicidade da galera. Dessa vez, nosso herói vai garantir que ele não fuja. Então, enquanto isso, no subúrbio de Landwar, no esconderijo da Cobra Negra, o chefe da Cobra Negra, um tal de Cedric Wall, tava dizendo que esse cara agora é um lixo, como se ele fosse a melhor contratação deles no passado. Aí ele manda se livrarem do cavaleiro logo, os guardas estão tipo, e aí, podemos fazer isso, chefe? E o Cedric, todo firme, respondeu que sim. Joga ele em qualquer lugar que ele já não vale mais nada, e bom, eles podem comprar qualquer um, é só ter grana pra isso. Mas então, entrou o Ted, meio cabreiro. Ele se levantou perguntando se era assim que tudo terminava. O Cedric ficou impressionado que o maluco ainda tinha força pra ficar de pé, e se ele conseguisse voltar ao combate, ele o contrataria de novo. Mas o Ted, já no gás, foi logo dizendo que ia matar, só que ele foi pego por uma magia negra. Olha que beleza, não só as pernas, né, mas também os braços ele tinha travados. Então, o cara que fez isso perguntou pro Cedric se esse era o primeiro alvo do contrato. O Cedric falou que sim, dizendo que era uma boa chance pra ver o que ele era capaz. Então, beleza, o Mago Negro começou a invocar demônios feitos de escuridão, e assim cercaram o Ted, que se liga, né? Os demônios passaram o carro, o devoraram ali mesmo, sobrou nada, só um pé que sobrou. O Cedric, meio nojento, ainda colocou a boca no trombone, falando que até que era nojento. O Mago Negro perguntou se isso era satisfatório. O Cedric se confirmou que sim, mas da próxima vez poderia deixar um pouco mais limpo. O Mago Negro gentilmente entendeu e já foi perguntando qual é o próximo contrato. O Cedric, divertindo ainda, disse que na verdade foi exatamente por isso que contratou o cara. Um nobre feriu a organização dele. Agora, lidar com ele vai ser complicado, mas o mago só tem que causar o
maior dano possível. E pelo que tudo indica, ele já pagou o mago adiantado. Só disse que vai resolver isso tranquilo. Mas enquanto isso, no Viscondado, o Damião ainda estava praticando seu treino. Ele levantava bem mais peso do que antes. O maluco pensou que o efeito do tônico foi sensacional. A vitalidade do garoto aumentou muito em poucos dias. Porém, sentiu uma estranha calma, porque parece que nada aconteceu. Ele acha que a cobra negra vai vir atrás dele. Isso não é boa notícia, né? Mas de repente percebeu alguém escondido nas moitas e pensou, deve ser alguém da cobra negra. Quando pegou a pessoa pelo pescoço, ele descobriu que era seu irmão, o Abel. O Abel, todo boladão, comentou que ele ficou bem mais forte. Quase quebrou o pescoço dele, de tão bem que ele tá agora. E no momento, o Damião lembrou que na vida passada, ele realmente perdeu a mão. Então, ofereceu a mão pro seu irmão, pedindo desculpas, mas o Abel mandou a real e não aceitou esse perdão, porque ele não veio ali pra isso. Ele voltou àquela taverna, mas não foi pra pedir desculpa. Ele acabou descobrindo que rolou uma luta. Muitas pessoas saíram machucadas. O Damião afirmou que não era verdade. Ele foi quem realmente fez aquilo. O Abel, não acreditando, falou que era mentira. Como ele poderia ter contratado alguém? O Damião se defendeu, reafirmando que não tá mentindo. Foi ele quem fez. O Abel, firmão, disse que ele pode enganar a família inteira, menos a ele. Ele mandou o Damião não criar mais problemas. Já deram conta de muita bagunça. E aí o Damião, querendo acalmar os ânimos, deu um carinho na cabeça do Abel, pensando que seu irmão sempre teve essa personalidade, direto ao ponto. O Abel é quem mais se importa com essa família, mais do que qualquer outro. Mas, rapidinho, o Damião disse que não precisa se preocupar. Ele não vai causar problemas agora. Até que o Victor aparece falando um recado urgente, dizendo que algo terrível aconteceu. Quando o Damião chega na sala de visitas, se depara com um homem tomando um chazinho, comendo um bolo, só que essa pessoa não era um visitante agradável. Esse homem falou que o Damião chegou na hora certa. Ele estava falando sobre o que aconteceu antes e desculpou-se por ter aparecido de repente. Foi o pai dele que descobriu. Por isso, ele não teve outra escolha. O Damião pensou que não se lembrava bem, mas tinha os sentimentos de que já tinha se metido com esse cara. Elon Lion Bloom, um nome para se guardar. Então a cena volta para o passado e Damião se lembra do que aconteceu. O Elon questionou se ele lembrava da última festa social. Claramente, o Elon estava provocando o Damião. Se pediu desculpas caso o Damião tivesse ficado ofendido. O Damião aproveitou e disse que era tudo intencional. Mas já não bastava falar pelas costas dele. Tava se fingindo de bonzinho também. O Elon, disfarçando bem, disse que o Damião estava bêbado, que ele nunca disse tais coisas. E sussurrando no ouvido dele, questionou o que ele falaria agora, para tentar convencer a galera. E a verdade é que ninguém ia acreditar nele. O Damião pensou que naquela época, talvez deveria ter resistido. Só que em vez disso, devolveu com um soco bem na cara do Elon. E ele já sabia que isso ia rolar. Era bem essa a intenção dele. E mano, pra um cara que é praticamente um aprendiz de cavaleiro, receber um soco daquele é realmente algo esquisito. Nosso herói, o Damião, só queria uma coisa: dar um fim na sua reputação. Era só isso que ele almejava. Então surge o Elon. Ele comenta sobre a história constrangedora que rola por ali, mas de alguma forma ele também revela que tá de olho na Lady Louise há um tempão. E sim, ele quer casar com ela. Claro, ele precisa da autorização do Paul. A galera ficou, tipo, completamente chocada com isso. O Damião, por sua vez, pensou que isso não era a primeira vez que o Elon aprontava, lembrando da vida passada do maluco, e não para por aí. Ele também ameaçou a família para ter vantagem na jogada. O Elon é, enfim, mencionado de novo. Agora ele tá sugerindo que tudo isso pode minimizar o escândalo que rolou, o desrespeito que o Damião sofreu. Esse detalhe deve ser deixado para trás, mas o Paul rebate que não pode deixar isso acontecer. A Luísa já tá noiva, não dá para voltar atrás. O Elon então pergunta como é que eles assumem essa responsabilidade. Pelo insulto que ele recebeu, ele se pergunta se a casa do Visconde Rection realmente pode enfrentar a ira da sua família. Agora, a decisão tem que ser feita, o preço vai ter que ser pago. De qualquer maneira, o Paul pensou então que a família Lion Bloom é uma das casas nobres mais influentes do Reino da Maçã, mas dar a filha dele para esses malditos? Jamais. Nesse meio tempo, a Luísa aparece. Sentença dada, ela aceita a proposta. E o Paul, totalmente sem entender, pergunta do que ela tá falando. O Abel então sugere que deve ter um jeito diferente, mas o Damião de novo fica em conflito, se sentindo um traidor da própria família, mas a Luísa fala que tá tudo sob controle. Ela se dispôs a partir com ela. O Damião, por sua vez, pensa novamente. Foi culpa dele. Aquela situação toda foi por causa dele. Agora voltamos para o presente. E o Elon, ele já conseguiu o que queria. Comenta que a Lady Louise é tão inteligente, por isso ele gosta tanto dela. Ele já tá mandando alguém buscar ela, uma parada bem formal. Ele acredita que poderão discutir detalhes depois, só que do nada, o Damião surge na frente dele e manda um desafio. O Damião pensando, já não aguenta mais esse filho da mãe. Ele é um baita de um bastardo e faz questão de não deixar que a vida da irmã dele seja arruinada novamente. E então, no meio dessa tensão, o Damião sussurra uma coisinha. O Elon, por sua vez, pergunta se ele tem algo a dizer. O Damião, continuando, manda ele se foder. Mas isso não foi nem o começo. O Damião decide que não vai ficar só escutando. Ele parte pra cima e acerta um soco na cara do Elon. O maluco cuspiu sangue na hora. Foi um golpe bem dado. O Elon é jogado pra longe. Ele já não aguenta mais aquele moleque insuportável. E está culpado pelo que aconteceu com a irmã. Ele pensa, nesse momento, por causa dele, a Luísa tá sendo vítima desse miserável, o Elon Lion Bloom, e por isso ele não vai perdoar-lo nunca. E foi assim que ele acertou aquele soco no nobrezinho de merda. Os guardas da Lion Bloom chegaram e já chegaram perguntando como ele ousa atacar seu jovem mestre. O Elon não ficou quieto e chamou o Damião. Como ele pode bater em seu rosto? O Damião sorriu, dizendo que tava cagando. Ele não tinha medo de morrer. E o Elon, já exaltado, sacou a espada. Os guardas, tentando conter a situação, passaram a bola. E o Elon não quis saber. Mandou eles saírem do caminho. Ele arremessou um guarda com um soco, dizendo que sabe se virar. O Damião sentia que a merda tinha ficado bem séria. E a Luísa, assustada, achou que o Damião ia levar uma surra. Ela começou a pedir pra ele parar, mas o Damião, tranquilão, disse que cuidaria disso. Ele pensou que não vai deixar sua família se sacrificar por ele. E fez um desafio, um duelo de espada.
Sinceramente, o Elon achou que essa não era a solução. Disse que a Luísa já tinha concordado com a proposta dele. O Damião rebateu que isso é desvio, só tá com medo de perder. O Erwin, o Elon, que agora virou Erwin, achou que se achou. Maldito que agora pensa que pode se gabar porque acertou um golpe de sorte. Ele não tinha motivo algum para temer o desafio. Então, claro, ele aceitou. Mais tarde, já estavam prontos pro duelo. A Merilda, a mãe de Damião, sugeriu que era melhor parar tudo. A galera e o Abel estavam confiantes. Se o filho tá confiando assim, é porque ele tem um plano, mas não tinha mais como voltar. O Erwin já era considerado um cavaleiro, nem a pau que o irmão dele ia ganhar. O Erwin pergunta se podem começar. Mas como é que o Damião planeja lutar sem espada? O Damião disse que não se preocupa, porque trouxe uma arma. Mas não se engane, é um garfo. A família dele ficou horrorizada. A Luísa quase infartou. E o Evelyn só rindo, dizendo que o Damião deve estar maluco, não importa. O Damião concluiu que vai pegar leve. Não vai matar no primeiro golpe. E no primeiro movimento, ele conseguiu se esquivar. Mas mesmo assim, errou. Erwin usou sua técnica. A espada rugido de leão. O impacto criou fumaça no campo de batalha. Mas, todos os golpes rápidos escaparam do Damião. Ele estava intacto. Até os guardas do Evan ficaram de boca aberta. O Evan só se perguntava como o Damião conseguiu tudo isso. O Damião se esquivava de todos os golpes. Ele pensava que era bom ter treinado antes, mas ele já conhecia a técnica dos Lion Bloom. Depois da batalha que teve, ele lembrava da luta até a morte contra Michael. Mas já tinha sacado que o Erwin não tá no mesmo nível do irmão. E isso só deixava o Damião puto, perguntando se o Damião tinha dado sorte até agora. E ele só riu, mas pra isso ele não conseguiria se esquivar de jeito nenhum. O Damião, por sua vez, percebeu que o Erwin tava usando sua aura. Esquivar seria uma parada meio complicada naquele momento. Aí o Erwin resolveu partir pra cima rapidão, mas o Damião, calma, como sempre, sem se desesperar. Ele pensou que a técnica do Santo da Espada poderia ser a solução. Ele acreditava que isso seria bem mais eficiente contra o Erwin. Então, mesmo com seu garfo em mãos, ele conseguiu parar a espada do Erwin. Com um movimento simples, desarmou o cara de uma vez. E essa, meus amigos, é a técnica secreta dos 100 mil fluxos. O Damião ali, todo pronto pra acabar com a raça do Erwin. Seu próximo golpe, com o garfo, foi direto no pescoço do Erwin. E claro, a galera que assistiu ficou chocada. Todo mundo pensou que o maluco tinha ido pro saco ali, só que o Damião não o matou de propósito. Foi só um arranhãozinho no pescoço, nada demais. O Damião refletiu que, considerando tudo que rolou na vida passada, matar o cara mais de 12 vezes não seria nem o suficiente. Mas agora, ele tinha que resistir por causa da família. Então ele perguntou se o Erwin tinha alguma reclamação. Afinal, ele ia tentar desafiar de novo, isso já estava resolvido. Então, como ele prometeu, ele vai embora daquele lugar e nunca mais pisar na casa da família dele. Corta pra mais tarde, no jantar, todo mundo comendo em silêncio. Damião, comendo, agradeceu pela refeição e disse que ia dormir, porque precisava treinar amanhã de manhã. Aí quando ele saiu, a galera ficou em silêncio por mais um tempo. Então a Merilda perguntou pro Paul se ele não vai conversar com o Damião. Não vai perguntar o que rolou naquele duelo, mas o Abel, coitado, tava em choque total. Ele não conseguia acreditar que seu irmão, um completo inútil, amaldiçoado e desgraçado, conseguiu fazer aquilo. Ele venceu o Erwin Lion Bloom, um verdadeiro cavaleiro, usando só um garfo. Ele comentou que seu irmão tá completamente diferente. É como se fosse outra pessoa. Merilda disse que o Abel também tava chocado, mas o Paul garantiu que isso já é o suficiente. Eles só vão fingir que nada aconteceu. Quando a hora chegar, o próprio Damião vai contar pra ele. Mas na verdade, o Paul também tava se segurando. Ele tava morrendo de curiosidade. Por algum motivo, ele achava que tinha que fingir que não sabia de nada. É seu filho, mas ele tá um pouco assustador. Na manhã seguinte, o Damião tava lá se preparando para seu treino. Ele colocou sacos de areia nas pernas, que pesavam 10 quilos cada um. A Luísa apareceu para trocar ideia com ele. Ela disse que estava feliz que ele não tinha saído para treinar ainda. Ela queria conversar sobre o que rolou. O Damião pensou que precisava pedir desculpa. Então ele abaixou a cabeça, disse que tinha agido irresponsavelmente naquele dia, colocando ela numa situação bem difícil. Ele deveria ter se desculpado antes e que aquilo nunca mais aconteceria. Mas a Luísa apontou que não era isso. Na verdade, ela veio agradecer. Ela estava muito assustada, apesar de ter dito que queria seguir o Erwin. Era só para que eles não ficassem numa fria. Mas o Damião protegeu ela. Isso deixou ela feliz e um pouco culpada. Mas no fundo, ela queria agradecer muito. O Damião respondeu que, na verdade, ele é quem deveria agradecer. Ele sempre foi grato a tudo que sua irmã fez por ele. Então, se não tem mais nada para falar, ele iria pro treino. Mas a Luísa pediu para ele levar algo. Era o que o pai deu para ela. Disse que ele deveria usar nos treinos. O Damião ficou confuso, perguntou se realmente estava recebendo uma espada do pai. A Luísa explicou que o pai não era muito bom em expressar seus sentimentos. Mas a verdade é que ele estava bem orgulhoso do que o filho fez e não parou de amá-lo nem por um segundo. Mas ainda teve uma coisinha a dizer. E a Luísa, imitando o Paul, disse que mal pode acreditar que ele usou um garfo num duelo. O Damião concordou que isso era realmente assustador. Ele conseguiu ver o rosto do pai dele lá. Então ele pegou a espada e notou que era bem afiada e bonita. E lá foi ele agradecendo ao pai. E nesse instante ele espirrou porque alguém estava falando dele. Mas então, à noite, a casa do Viscondado dos Haxen estava sendo invadida por uma sombra feita de magia negra que engoliu os guardas e entrou na propriedade. E fez isso muito fácil. O Mago Negro passou tranquilamente pelos corredores porque todo mundo estava dormindo. E a primeira visita foi o quarto da Luísa. Ele disse que ela era realmente bonitinha. Ele veio por conta do pedido da Cobra Negra, mas encontrou algo muito melhor. Só que então o Damião perguntou o que ele achava que estava fazendo. Disse que sentiu uma presença estranha. Então resolveu checar e era um cara esquisitão que estava dentro da sua casa. O Mago Negro achava que tinha colocado todo mundo para dormir, mas ficou surpreso que esse garoto não foi afetado. Ele nem sentiu ele se aproximando. Por isso, ele se virou pronto para atacar o Damião. Mas o Damião se esquivou. O mago perguntou se ele era Damião Hexen. Ele respondeu que sim e que era bom se apresentarem logo, porque eles iam ter uma longa conversa pela frente. Até que do lado de fora, os guardas escutaram a bagunça de dentro. O mago pensou que a explosão deve ter acordado eles e que isso seria bem problemático caso várias pessoas vissem ele. Então a única alternativa era escapar. Ele se tornou uma sombra de novo e escapuliu pela janela. O Damião se perguntou se tinha perdido o cara, mas o Mago Negro
deixou alguns vestígios da fuga. O pessoal do estábulo estava em choque total. Disseram que o cavalo mais caro tinha morrido. E como eles iam avisar o barão, um absurdo completo. Eles estavam ferrados, até que o Damião apareceu e deu um susto no pessoal. Disse que não precisavam ficar nervosos. Só veio confirmar uma coisa. Não estava culpando eles pela morte do cavalo, mas ele precisa que saiam do estábulo por um momento. Então depois ele começou a seguir os traços daquela magia negra que ficou pra trás. E foi assim que ele encontrou o cavalo morto. Ele não tinha dúvidas. Aquela aura caótica e maldita era magia negra. E isso significava que aquele cara era um mago negro. E aparentemente a família dele não percebeu nada. O Damião achou que era melhor assim, sem precisar preocupar a galera desnecessariamente. E ele percebeu mais traços da magia negra, seguindo até uma caverna. Dentro dela, o mago estava muito feliz. Ele comenta que aquele idiota do chefe da Cobra Negra é um verdadeiro pé no saco. E que trouxe tudo o que ele pediu. Só pra variar, sem nem completar a missão, ele fala que, na real, só queria uns ingredientes para uma maldição, mas parece que esse cara forneceu um grande estoque. Aí, de repente, ele menciona que deve estar ficando velho, pegando trabalhos baratos, igual esse. Ele pensou que não teve outra escolha, já que o pessoal do culto tá seguindo ele, então ele vai ter que ficar com um perfil baixo por enquanto. Logo em seguida, o Damião diz que isso é patético. E é exatamente por isso que ele não vai viver por muito mais tempo. O Hakshin se pergunta como o diabo achou ele ali. O Damião, como sempre bem-humorado, fala que veio sentindo o cheiro de merda dele. O mago retruca que ouviu que ele arrumou uma briga com a Cobra Negra, então parece que ele não é só um nobrezinho que faz merda pela cidade. O Damião diz que estava só com a guarda alta e pergunta se o mago foi contratado pela Cobra Negra. E o Mago Negro confirma. Diz que sua tarefa é machucar ele e a família dele o máximo possível. Só que o Damião admite que isso é patético de todos os trabalhos que ele podia pegar. Ele escolheu esse e agora vai morrer. Mas o Mago Negro fala que ele é muito interessante e que somente tortura não será o suficiente. O Damião diz que isso vai ser um pouco difícil. Ele explica que fez um voto pra essa vida, decidiu não matar as pessoas que não precisava matar, mas tem uma exceção pra magos negros desgraçados. Esse moleque não é pouca coisa, mas ainda assim não vai conseguir escapar dele. Só que o Damião, como um verdadeiro ninja, se esquivou de toda a magia de forma muito fácil e, em resposta, ele cortou o Mago Negro ao meio com um único golpe. Mas é claro que isso não seria o fim dele. Ele se transformou novamente numa sombra e o corpo dele estava se regenerando. O Damião pensou que esse cara é bem habilidoso pra ter pego um trabalho baratinho. E o mago diz que esse tipo de ataque não vai funcionar contra ele. O Damião então responde que, nesse caso, vai cortar até que vire pó, e então ele esfaqueou aquela sombra várias e várias vezes. Partindo-a, o Mago Negro comentou que realmente não é nada mal. Isso explica a atitude arrogante dele, mas ainda assim, no momento que entrou nessa caverna já era. E então, o mago lançou diversos demônios pra cima do Damião. E o Damião pensou que isso pode ser um pouco perigoso. O mago diz que ele vai morrer, cada centímetro do corpo dele vai ser desintegrado e devorado pelas sombras. No segundo seguinte, o Damião já estava completamente preso pelas teias de sombras, tipo assim, como se estivesse dentro de um casulo. O Yulan fala que ele é só mais um idiota arrogante. E que ele que provocou a própria morte, o Yulan pensa que tecnicamente já cumpriu sua missão. E agora que se livrou desse obstáculo, ele vai lidar com a irmãzinha dele. Mas o Damião diz que isso aqui é uma espécie de maldição da corrosão. E simplesmente desfez aquele casulo como se não fosse nada. O Yulan pergunta como diabos ele sabe sobre magia negra. E o Damião afirma que isso não é da conta dele. E pensou que o Yulan realmente está entrando em pânico. Damião está muito surpreso pela sua autoridade iniciativa. A autoridade chama o poder dos deuses, do período que o Dorgo ainda estava vivo. E ele fala pro seu querido Cavaleiro da Morte, que deu pra ele um corpo forte, imbuído com os melhores feitiços de magia negra. Ainda assim, o Doro não estava satisfeito com o desempenho dele. Tem de ser a espada suprema, a encarnação do mal, então por isso vai garantir esse poder, uma arma absoluta. Foi nesse momento que a autoridade foi diretamente pro corpo do Damião. O Doro fez o ritual para que ele se tornasse o mais poderoso. O Damião sentiu muita dor naquele momento, mas foi recompensado. Foi naquela hora que ele recebeu a autoridade dos deuses. O Damião pensou que essa é a autoridade da ganância, que obteve na sua última vida. Ele acreditou que isso tinha desaparecido na sua nova vida, mas aparentemente não. Então ele teve que se esquivar de outra magia do Yulan e pergunta como diabos ele sobreviveu. O Damião afirma que todo mundo tem uma carta na manga, né? Ainda assim, ele pensa no Yulan. Ele já escutou esse nome antes. O Yulan, na real, não é o nome dele. É só o comandante dele. É uma organização que se especializa em assassinatos. Usando magia negra, não é à toa que esse cara é realmente habilidoso. E o Mago Negro do Zohan admite que realmente essa carta na manga foi ótima. Ele vai ter que usar isso agora. E da pulseira que estava usando, muita magia negra surgiu. Aquele bracelete é um artefato que armazena mana. E o Mago Negro, ao invocar todo o seu poder, fala que não sabe como Damião quebra sua magia, mas não tem como ele resistir a isso. Agora ele vai queimar nas chamas do inferno e atinge diretamente o Damião. Pensando que agora acabou, não tem como um garotinho desses resistir ao poder das chamas do inferno. Mas o Damião diz que ele acabou de cometer um grande erro, até porque a autoridade da ganância também repele esse tipo de coisa. O Damião estava praticamente intacto, como se as chamas estivessem em volta dele. O Damião diz que a autoridade da ganância não só bloqueia magia negra, como também absorve, e o Mago Negro de Yulan pergunta como diabos ele tem uma autoridade. O Damião novamente diz que isso não é da conta dele. Ainda assim se sente um pouco nojento, porque tá tendo que usar o poder daquele que mais odeia. Mas não é como se tivesse outra escolha. Ele tem de usar as técnicas do Cavaleiro da Morte para sobreviver ali. Então ele invoca sua aura sombria e o Mago Negro de Yulan ficou completamente abismado. Como o Damião usou sua habilidade suprema, a lâmina da ruptura partidora de almas, e cortou o corpo físico e a alma do mago. E é claro que ele não resistiu a isso. Nem mesmo o próprio arquiteto Dorgo resistiu. Quando esse ataque atingiu as paredes da caverna, cederam completamente. E o Damião disse que, se o mago quiser abrir a boca antes de morrer, vai ser menos doloroso para ele. Nosso herói pergunta onde é que fica o esconderijo da Cobra Negra.
Aí então, na manhã seguinte, em pleno distrito comercial de Llandiwar, Victor, tendo uma crise de curiosidade, questionou por quê. Ele precisa saber exatamente o motivo da volta de Damião pra Llandiwar, mas Damião, todo tranquilo, responde pro seu querido e leal servo e diz que se Victor quer seguir ele, então vai ter que aceitar as regras. Calado, Victor observa que a expressão dele tá calma, mas o livro que lê é bem sinistro. Ele questiona por que Damião tá lendo algo tão aterrorizante. Damião, quase desdenhando, pergunta se isso realmente importa. O bastardo explica que esse livro é sobre magia negra. Ele revela que conseguiu a obra recentemente, matando um desgraçado. Victor, com o sotaque de quem não acredita, argumenta que até um ignorante como ele, que mal sabe ler, sabe o quão perigoso é um livro desse tipo, mas então, de repente, um cheirinho esquisito invade o ar. Victor se pergunta de onde tá vindo essa parada. Finalmente, os dois chegam na cidade. Damião, segurando uma sacola que fede pra caramba, pede pro Victor segurar. Victor, todo curioso, pergunta o que é isso. Damião, com a maior tranquilidade, revela que é uma cabeça humana. Victor, surtando, fala pra não fazer esse tipo de piadinha, porque isso não é engraçado. Mas quando ele abre a sacola, se depara com a cabeça e, lógico, entra em choque. Damião, vendo a cena, tenta acalmar, dizendo que todo mundo tá olhando. Victor então pergunta quem é essa pessoa. Damião diz que vai contar os detalhes mais tarde. Primeiro, precisa resolver uma parada. Victor tem que entregar a cabeça no endereço que Damião passar. Desse jeito não vão ter problemas mais tarde. Victor se pergunta como assim, mais tarde, no esconderijo da Cobra Negra. Damião finalmente os encontra. Ele critica que os malditos gangsters Fizeram um esconderijo no meio da cidade. Damião pergunta se eles são idiotas ou o quê, apresentando-se como Damião Rex, do Viscondado de Racha. Mas um dos guardas se liga que é o cara que o chefe tava falando. Damião, ciente, fala que aparentemente já sabem quem ele é e que tem negócio pra resolver com o chefe da Cobra Negra. Ele então pede pra sair na frente. O guarda pergunta se ele quer passar. Beleza, pode passar. Damião, surpreso, fala que ele foi surpreendentemente tranquilo. Mas outro guarda pega um sinalizador e atira pra cima. Agora ele tá ferrado. No segundo seguinte, os reforços já tinham chegado. Ele tava completamente cercado. Damião então grita que eles vão se arrepender da decisão. Enquanto isso, o governador de Landwalk, Sebastian Baker, tá na melhor vida, curtindo as mulheres, dizendo que graças ao chefe Cedric, ele pode curtir essa vida de luxo. E lá tá o principal cavaleiro de Landwolf, Robert, enchendo a cara. Cedric fala que se eles estão se divertindo, a honra é toda dele. O chefe se sente honrado por estar com eles. Mas Sebastian, querendo papo reto, fala que precisa discutir certos negócios. O Cedric dá a entender que a Cobra Negra vai transformar a cidade, mas expressa preocupação. Talvez os outros governantes se oponham. Sebastian, todo confiante, diz que ele pode lidar com esses caras. Robert, meio na bad, diz que não pode retribuir a Cedric, mas Cedric responde que o trabalho dele, de manter a ordem pública em Landwalk, já é o suficiente. Ele ressalta que isso não é fácil. Robert, decidido, fala que vai beber mais. Cedric agradece muito a eles dois e pensa que logo as coisas vão mudar. A Cobra Negra vai dominar essa cidade, todos vão se curvar para ele. Mas nesse momento, um subordinado de Cedric aparece com uma mensagem urgente, sabendo que tem um relatório muito importante. Quando Cedric sai da sala, escuta tudo. Ele pergunta como é que é. O Cedric se pergunta se aquele maldito mago negro fracassou. Ele já entende a situação. Agora pode partir, logo logo, Damião vai morrer. Se ele tá no esconderijo, tá cavando sua própria cova. Só que nesse instante, Damião usa mais um dos seus tônicos e começa a cortar todo mundo que nem manteiga, arrancando cabeça. Enquanto isso, na cidade, os mais poderosos estavam chegando para lidar com a situação. Cedric, sentindo o clima, vai até a sacada para ver o que tá rolando. Ele e um guarda ficam completamente em choque. Damião já tinha derrubado todos os subordinados da Cobra Negra. Cedric não consegue acreditar como um moleque desses conseguiu fazer isso. Ele pergunta se o guarda tem certeza que esse é o Damião. O guarda afirma que sim, ele mesmo se apresentou. O Cedric só tinha ouvido rumores de um nobre com uma vida miserável. Não tinha ideia que o garoto era tão forte. Ele se pergunta se o mago negro que mandou foi morto por esse moleque. Ele percebe que precisa de ajuda. Os reforços da Cobra Negra aparecem, um deles tem uma arma mágica. Ele diz que o Damião não vai conseguir bloquear isso. Ele arremessa uma bola de fogo na direção dele, mas Damião tá preparado. Com sua lâmina em punho, o cara pergunta se ele é idiota, tentando bloquear uma bola de fogo com uma espada. E sim, ele consegue. Não só bloqueia, como devolve a bola de fogo para explodir os três. Damião avisa que eles deviam ter tomado mais cuidado. Após isso, Damião sente perigo mortal e desvia por pouco do ataque sorrateiro. E à sua frente aparece um cavaleiro com aura. Então aparece o governador e grita com o nosso herói, perguntando como ele ousa causar tanto caos no meio da cidade. Então ele muda sua atitude e educadamente se apresenta, falando que ele se chama Sebastian Baker, o governador de Landwalk, e ameaça o nosso herói, garantindo que ele vai ser punido. E Damião, bem calmo, responde pra ele: "O quê? Você vai me punir? Por quê? O que eu fiz de errado?" O governador, Sebastian, muito irritado, o acusa de tentar tirar a vida do chefe Cedric, um homem de negócio muito gentil e que nunca fez mal a ninguém. E Damião responde pra ele: "Governador, você é tão hilário, você tá chamando esse lixo aí de homem de negócio gentil? Você só pode estar doido." Então, o governador olha pro seu guarda-costas e fala: "Sr. Robert, dá um jeito nesse seu lente. Prende ele agora." E Robert chega bem perto de Damião e começa a intimidá-lo, e ordena que ele se entregue, pois a prisão o aguarda. E Damião olha dentro da cara dele e fala: "Você é grande, mas não é dois. Tenta me prender, seu maldito." E imediatamente após isso, Robert avança para cima de Damião com muita brutalidade. Damião se distrai olhando em volta, pois sabe que vencer de Robert vai ser muito difícil, pois após a sua regressão, ele ainda está bem fraco. E aí vocês sabem, né? Pessoa perdeu. Quando Damião voltou a olhar, o punho de Robert já estava em cima dele. E mesmo defendendo aquele golpe, Damião foi arremessado para trás. Só que o nosso herói está acostumado com o combate. E assim, ele faz muito melhor que um gato, dá 2 piruetas no ar e cai de pé, não perdendo o seu equilíbrio. E isso parece que doeu, pois
a força daquele golpe foi tão grande que chegou até a queimar a pele de Damião. Mas então, ele piscou outra vez, e tentando achar onde está Robert, Damião sente uma presença vindo atrás de si. Robert chega perguntando para onde está olhando. Então, Messolói arregala os olhos, pois percebe que o machado de Robert vai acertá-lo com muito mais força do que antes. Mas de repente, alguém encapuzado defende aquele golpe mortal que Robert estava desferindo em cima de Damião. Todos, ao verem esse encapuzado, ficam bem espantados. E Robert, muito surpreso, fala para o encapuzado se identificar. E ele fala isso com a sua mão doendo bastante, pois ele sentiu esse golpe do encapuzado. Então, o encapuzado, tirando seu capuz e mostrando seu cabelo branco, coberto por sua aura azul, fita seus olhos em Robert. E assim, podemos ver que o encapuzado é essa mulher delícia, cheia de curvas e totalmente gostosa. E todos ficam muito surpresos, pois eles a reconheceram na hora, e sabem que ela é uma paladina. Então, alguém grita, Jovem mestre! Jovem mestre! Olhando para trás e ainda suando, pergunta para ele, Ei, por que você demorou tanto? E assim, podemos perceber que quem trouxe esses encapuzados foi o servo de Damião. Então, bem sorridente, ele fala, Mestre, finalmente eu cheguei! Damião, satisfeito, virou-se para Victor. Parece que você cumpriu sua parte, por isso não estou bravo. Cumpri, sim, Victor respondeu, enchendo o peito. Posso não ser especialista em tudo, mas se é para correr, ninguém me pega. Para entender o que estava acontecendo, a história voltou algumas horas no tempo, em uma tranquila igreja onde todos rezavam. A freira, surpresa com a entrada abrupta de Victor, foi quem o atendeu. Victor perguntou se estava na filial da Ordem Divina. A freira confirmou. Em que posso ajudar? Victor expôs a situação com urgência. Meu jovem mestre me pediu para entregar duas coisas. Ele tem provas de que alguém está em conluio com o Mago Negro e precisa que ajam rapidamente. A freira, curiosa, pediu para ver as anotações. Ao tocar o caderno, sentiu a magia negra emanando. Seus olhos se arregalaram ao notar o símbolo amaldiçoado. E então, quando abriu a sacola e retirou a cabeça de dentro, a freira teve uma epifania. Ela finalmente encontrou o infeliz, o executivo de Yuran Agito. Foi por isso que naquele momento ela tirou a roupa de freira, revelando a armadura de uma paladina. Onde está a pessoa que entregou este caderno? Indagou. Ali, diante dela, estava o herói da história, o time do aldeão que tinha conseguido a prova. A paladina o elogiou. A evidência é boa. A partir de agora, nós cuidaremos disso. Damião, que acompanhava tudo de longe, assentiu. Claro, não podemos interferir nas atividades da Ordem Divina. Ela pode fazer o que quiser. O aldeão agradeceu imensamente. Damião, com um olhar de triunfo, explicou seu plano. Tudo se desenrolava exatamente como ele havia planejado. Ele explicou que era a Ordem Divina, um grupo de fanáticos por Deus. Eles se consideram servos de Deus e buscam salvar vidas, sendo benevolentes e misericordiosos. No entanto, quando se trata de hereges e magos negros, eles se transformam, matam sem hesitação, agindo quase como demônios. A força de elite desse grupo é conhecida como paladinos. E agora, uma paladina estava diante de todos. A paladina, então, dirigiu-se aos cidadãos de Landwork, pedindo atenção. A Ordem Divina recebeu um relatório de que um de vocês está em conluio com magos negros. O povo, surpreso, mas no fundo ciente do envolvimento com a Cobra Negra, ficou em silêncio. Nós identificamos os indivíduos. A paladina continuou. O governador da cidade será levado pela Ordem Divina. Sebastian, Questionou a autoridade dela. Que significado tem isso? Landworks é uma cidade autônoma, reconhecida pelo reinado. Vocês não podem simplesmente agir como quiserem. A paladina, como autoridade inquestionável, respondeu. O governador será julgado por seu comportamento vil e herético, que vai contra a vontade divina. Sim, a ordem divina está acima do reinado. Aí o Sebastian ficou com a pulga atrás da orelha e perguntou do que essa mina tá falando. Ele fez questão de dizer que nunca contrataria um mago negro, que isso não era a cara dele. Mas aí a paladina soltou que o Cedric, sim, o Cedric foi o principal cara. Ele que deu uma reforçada na fama dos magos negros e ainda contratou eles pra essa. A mina nem tem mais suspeita sobre ele. Ela já sabe que foi ele. Aí o Sebastian virou pro Cedric e perguntou se a parada que ela falou era verdade. O Cedric, esperto, respondeu que claro que não. Ele mandou que ela deve estar louca. Ele nunca faria isso e aí ela mandou que então vai ter que mostrar a evidência, já que ele tá negando. Falou que esse caderninho é de Cedric Walker, é uma lista de bagulhos procurados por um mago negro. Troca de um serviço, tá tudo registrado e eles vão confirmar que foi ele que escreveu tudo isso. Aí o Cedric pensou, putz, aquele maldito mago negro, por que diabos ele escreveria uma merda dessas? Ele falou que na verdade é um grande mal entendido. Ele nunca teve nada a ver com o mago negro. A paladina disse que isso vai ser revelado na investigação e mandou levar esse maldito logo. E o Damião tava só encarando eles, todo sorrisão. O Sebastian quase não acreditava. Aquele filhote de gato tinha planejado tudo desde o início. O governador tava sendo arrastado assim, capturado por esses fanáticos, né? Aí o Cedric, por sua vez, perguntou se o Robert realmente vai se render desse jeito. E, tipo, essa ordem divina tá cometendo um crime na cidade dele e ele não vai fazer nada? O Robert, vendo a sua alabarda, se soltou dos guardas da ordem divina. Ele falou que é verdade. Já que ele foi arrastado por isso, pelo menos vai levar uma pessoa com ele. Então foi pra cima da paladina. O Cedric já tava feliz da vida, mas o Damião tava achando que isso foi uma grande cagada. A paladina, sem esforço, esquivou do golpe dele, como se fosse nada. E num soco, partiu a armadura do Robert em pedacinhos. Aí atravessou o peito dele. A paladina mandou que aqueles que ousam interferir no trabalho de Deus não merecem nada. Aí não vai ter como, eles só merecem a morte. Ele acabou de ser julgado pelo poder de Deus. O Cedric já tinha se entregado pra Deus, literalmente. Ele desistiu. O Sebastian, puto, falou que são todos insolentes. E o Victor, olhando pra esse patético do Cedric, perguntou se ele é realmente o chefe da Cobra Negra. E o Damião, todo sorrisão, confirmou que sim, é ele mesmo. O Victor só comentou que ele não parece tão durão agora, né? E o Cedric pensou que foi derrotado por um cara patético como esse. O Damião falou que, graças ao Victor e à Ordem Divina, tudo foi resolvido. Aí ele percebeu que essa paladina era bem mais poderosa do que ele imaginou, só pelo jeito que ela age e seu poder divino.
paladino, ela deve ser uma discípula da chama de Azul. Então a paladina convida Damião para se tornar um paladino da igreja. E Damião fica pensando que não acredita em nada. Além de que não quer ser um cachorro da igreja, ele não pode simplesmente abrir o verbo assim, então vai só recusar. Mas o Damião resolveu dar a desculpa de que ainda não merece o amor de Deus. Ele vai seguir o caminho de Deus para tentar se redimir. E o Victor ficou pensando que esse miserável tá mentindo de novo. A paladina disse que essas palavras foram tão lindas, quase como se seus ouvidos tivessem sido abertos para as mensagens do coração. A paladina declarou que, como ele pediu, ela vai arranjar um método de motivação de mana para ele. No entanto, se ele mudar de ideia, a ordem estará sempre de portas abertas. O Damião ficou muito grato por isso, mas ele achou que isso nunca ia rolar. Ainda assim, agradeceu, a paladina se desculpou. Ela nem se apresentou. O nome dela é Agnes, ela é discípula da chama Azul. O Damião pensou que ele acertou. Ele disse para a Lady Agnes que é uma honra conhecer, mas perguntou se podia terminar os seus negócios. A Agnes confirmou que sim, mas quis saber que negócios exatamente. Aí o Damião se aproximou do Cedric, deu um chute na barriga dele, fazendo o coitado vomitar o que não tinha comido. O Damião falou que é tão satisfatório chutá-lo, a barriga dele é tão macia. Depois, chutou a cara dele. Em seguida, o Damião continuou quebrando ele no soco, e isso durou mais um tempinho. A paladina e o Victor só observando, sem fazer nada. Depois de toda a surra, o Damião se sentiu muito melhor. O Victor perguntou pro jovem mestre se tudo acabou agora. O Damião disse que provavelmente sim. Mas enquanto isso, na residência dos Lion Bloom, estava o Marquês de Lion Bloom, Holland Lion Bloom. Ele estava procurando pelo seu filho. Warren, por outro lado, estava debaixo das cobertas, se tremendo. Ele perguntou se era seu pai. Holland perguntou o que significava aquilo. Warren respondeu que aquele filho da mãe tentou matá-lo. Colocou uma faca no pescoço dele, mas na verdade foi um garfo. Holland fica pensando se o filho dele tá assim, aterrorizado. Então, ele perguntou pro guarda o que aconteceu. Quem foi o desgraçado que fez isso com seu filho? O guarda respondeu que foi o Damião Hakshan. E o Holland ficou tão puto que saiu quebrando tudo. Ele perguntou se o mero Hakshan se atreveu a mexer com seu filho. Deve ter usado algum truque sujo. Ele ordenou que mandassem homens pro viscondado de Wrexham. Agora ele quer aquele garoto morto. Só que depois, quem tava na propriedade dos Hakshan era a Agnes, a paladina da Ordem Divina. O Paul e a Merilda receberam, mas estavam nervosos com a presença dela, porque sabemos que são pessoas bem importantes. O Paul pensou que o filho dele fez tanta merda que até a Ordem Divina veio visitar. O Paul falou que ouviu dizer do filho dele que eles vão ficar aqui um tempo. A Agnes confirmou que sim, foi uma decisão deles, para investigar os herdeiros, mas o Paul disse que a casa é um pouco pequena. Tem os quartos que ele pode oferecer, mas a Agnes ofereceu muito ouro, dizendo que seria uma pequena demonstração de gratidão. O Paul disse que a casa é deles, podem ficar à vontade. Cara, é muito fácil convencer com dinheiro, e a Agnes agradeceu muito pelas contribuições do Damião com a investigação da Ordem. O Damião pensou que deixou ela ficar, mas não esperava que ela pedisse isso. No momento que ela pediu, a Agnes disse que estava aqui pela investigação, mas que ela poderia perguntar outra coisa. Então ela já ficou toda bonitinha, com um sorrisinho. Os pais se viraram pro Damião, já com um joinha. A Merida ficou toda boba. Meu filho é um garanhão. O Damião pensou que não é bem assim. A Agnes disse que também trouxe o método de cultivação de mana. Ele pediu, ela especialmente selecionou. O Damião perguntou porque entregou 2 volumes para ele. A Agnes incidentemente comentou que um dos volumes é uma técnica de espada. Se desse só um método de treino, o Damião não ia conseguir aproveitar o poder. O Damião pensou que não precisa de técnicas de espada, já tem os truques dele, só que mais sempre é bom, né? Então ele pegou a arte de acumulação de poder, que ele nunca tinha visto antes. Vai treinar esse método de cultivo e a técnica de espada também. A Agnes, meio ruborizada, disse que foi muito difícil trazer essas duas paradas. Foi muito, muito difícil. Especialmente porque ela não era a posição mais forte da ordem. O Damião concordou. Ela passou por muita coisa. Agnes confirmou. Ela realmente precisou da autoridade do mestre. E Agnes disse que o Damião é muito essencial. Ela perguntou novamente se ele não pode ser um paladino. O Damião se desculpou. Mas não. A Agnes disse que entende. Se pedisse de novo, ia ser desnecessário. Mas se ele mudar de ideia, ela está aberta. O Damião pensou que, como esperado, o pessoal tem uma obsessão. E mais tarde, a Ordem Divina estava dentro daquela caverna. O Mago Negro fez suas pesquisas. Um dos investigadores disse que isso não é suspeito, porque o Mago Negro que escapou várias vezes. De acordo com o que sabemos, ele vem de uma escola amaldiçoada. Então não é fraco. É um mago muito poderoso. Ainda assim, mesmo um mago de alto nível, que foi derrotado por um nobre, num lugar rural, isso não faz sentido. Outro investigador confirmou. Deveríamos fazer uma sugestão. Isso parece bem esquisito. A Agnes, na verdade, não disse nada a respeito. Outra pessoa comentou que deveríamos concluir essa investigação. Mas então, a própria Agnes apareceu. Dizendo que pode confiar no Damião, ela entende as suspeitas de todos. Mas ele não tá mentindo. Isso é fato. E todos ali estavam percebendo. A galera discute que, na real, eles não têm ideia de como o garoto fez pra matar o Agito. A Agnes, do nada, pergunta se eles ainda estão no escuro sobre isso. O Damião solta que ele simplesmente desviou do ataque como se fosse fácil e destacou como acertou o pescoço. Só isso. E já era. Um dos investigadores, na curiosidade dele, pergunta se foi simples assim mesmo. A Agnes, quase como se fosse uma detetive, fala que no fim das contas, independentemente se ele tá mentindo ou não, o Agito já era. Ela também tá com o pé atrás sobre as habilidades dele. Então, antes de ela ir resolver a parada da Cobra Negra, ela decide dar uma sacada nele por um tempo. Sozinho, o cara já tinha derrubado dezenas de guardas da Cobra Negra. E o mais chocante, sem levar um arranhão. Olha isso. Só que o mais surpreendente foram as técnicas que ele usou, uma que fez ele devolver uma bola de fogo, sacou? Isso deixou os dois investigadores, assim, em choque total. Eles ficam perguntando se isso realmente é possível. E a Agnes responde que sim, possível. Ela ouviu que o mestre da espada consegue fazer isso. O investigador fica pensando que se isso for verdade, o Damião é realmente poderoso. A Agnes fala que não tá dizendo que ele é um mestre da espada, mas claramente ele é um indivíduo extremamente habilidoso. E a razão pela qual ela veio pra esse lugar foi pra investigar Yura. Mas agora ela também quer levar o Damião pra apresentar ao seu mestre
mestre, na esperança de que ele se torne uma boa assistência. Então, por enquanto, eles precisam deixar a suspeita de lado e focar na investigação. Eles concordam, mas enquanto isso, uma comissão de Lion Bloom estava se aproximando do território do Jackson. O primeiro cavaleiro, o Alphys, comenta que finalmente chegaram, e o segundo, o Lavender, pergunta que cheiro é esse. Estava muito forte. E o Alphys fala que ele não deve estar acostumado com o interior. O cheiro é de bosta de vaca do pasto, mano. Do nada, o comandante mandou eles ficarem quietos. Esse é o cavaleiro oficial, Garrick. O Garrick pergunta se esse é o viscondado de Roshana. E ele, sem entender nada, questiona porque o Marquês mandou eles para esse lugar abandonado. O Alves diz que a missão é prender o Damião Roxas e levar para o território. O Garrick, todo pomposo, solta que levar esse lixo de volta é moleza. Nesse exato momento, aparece um velhinho passando. Só que ele vai devagar, com bengala, e o guerreiro chama por ele. Pergunta se ele mora no vizinho, dado de Rexen. O senhorzinho confirma, mas pergunta qual é o assunto. Mas aí, o guerreiro, sem dó, simplesmente mata o cara, arranca a cabeça dele, sim, e ainda pergunta como um plebeu não respeita um cavaleiro de Lion Bloom. O guerreiro diz pro Lavender e pro Alphys que teve uma ótima ideia. Quando chegarem no Viscondado, não só podem matar o Damião, mas todos os outros também. Quando entraram no território, o primeiro que eles viram foi o Vic. E logo depois, próximos daquela caverna, a Ordem Divina estava finalizando a investigação. Um deles comenta que, infelizmente, não conseguiram muitas informações, mas a Agnes afirma que tá tudo certo. Todo mundo trabalhou duro ali. Só que então, todos sentiram uma energia super incrível vindo do Damião. Ele estava cultivando mana com um novo método que pegou. Os investigadores ficam impressionados, falando que isso é até que um pouco incrível. A Agnes fica boquiaberta, pensando que a técnica de convergência de energia que ela passou pro Lorde Damião tá quase no estágio final. Em tão pouco tempo, esse método absorve toda a mana ao redor dela, mas a Agnes começa a se perguntar, será que ele dominou isso? Então, quando ele finaliza, respira fundo e se vira pra plateia. O Damião pergunta se a investigação já tá completa, e a Agnes confirma que sim, parece que ele evoluiu um bocado. O Damião diz que foi apenas uma pequena evolução. Quando a Agnes falou que era difícil, ela não tava mentindo. Até pra ele foi um desafio. Na vida passada, ele teve dificuldades para dominar isso. Mas mesmo assim, é uma técnica muito útil. A técnica da convergência de força, uma técnica de cultivo de energia. Ela foi criada para compensar a fraqueza do estilo de espada, porque consome muita mana. Graças a isso, a velocidade de acumulação de mana dessa técnica é muito maior que a da Iso, e ainda pode armazenar mana externa temporariamente. E a Agnes, naquele momento, estava toda admirada com o que ele fez. O Damião comenta que já tá quase na hora do jantar, né? É bom que eles voltem logo para casa. Mas de repente, ele sente uma grande intenção assassina. Ele fala que os vermes finalmente chegaram. Ele avisa pra Agnes que alguma merda urgente aconteceu, ele tem que ir. E diz pra ela levar o tempo que precisar para voltar. Então, ele sai correndo em altíssima velocidade. A Agnes fica ainda mais impressionada. O investigador comenta que esse cara é rápido. E a Agnes reflete que ele se move tão rápido, mesmo com tão pouca mana. Isso indica que ele tem um controle de mana muito preciso. Ela se pergunta qual seria o limite desse homem. E nesse momento, os cavaleiros estavam espancando o Victor. Eles perguntam por que um pedaço de lixo, que nem ele não fala, logo onde está o mestre dele, chutando o Victor. Os cavaleiros dizem que estão subestimando os Lion Bloom. E o Victor, lá firme, diz que tá só protegendo o seu jovem mestre. Até que o Paul aparece. Ele grita pra parar com essa merda. Os cavaleiros dizem que devem ter encontrado o Visconde de Rexen. Assim, Paul questionou se Victor estava bem. Ele então se perguntou sobre o significado dessa situação. Homens que se consideram cavaleiros estavam agredindo alguém comum, como Victor. Garrick argumentou que, levando em conta o que o Visconde Roxen fez à casa do Marquês de Lion Bloom, isso não era nada. Ele esclareceu que o Marquês de Lion Bloom queria Damião Roxen e ordenou que entregassem seu filho. Paul deduziu que era evidente que os Lion Bloom retaliariam. Ele se questionou o que levaria alguém a fazer um ato tão bárbaro. Garrick, consciente da situação, pensou que era óbvio que ele estava mentindo. Assim que capturasse Damião, colocaria fogo naquele lugar. Mas Paul reafirmou que definitivamente não entregaria seu filho. Garrick questionou se ele tinha certeza disso. Ele alertou que se arrepender disso não era uma possibilidade e que não havia outra escolha. Ele então ordenou a seus cavaleiros que destruíssem tudo que vissem pela frente. Nesse momento, alguém se perguntou se os insetos haviam enlouquecido. Era Damião, exalando uma intenção assassina tão poderosa que até Garrick sentiu medo. A pressão foi tanta que os cavaleiros ao seu lado não conseguiram se mover. Damião então perguntou como Victor estava. Victor, que estava completamente surrado, realmente parecendo mal. Damião questionou se já não tinham sido sortudos o suficiente. Ele refletiu que, se Victor não tivesse seu corpo, já teria morrido pelos ataques dos cavaleiros. Se Victor estivesse morto, eles também estariam. Garrick comentou que ele deveria ser Damião. Disse que ouviu que foi ele quem desafiou o jovem mestre da casa do Marquês de Lion Bloom. No fim, era apenas mais um maluco. Garrick insinuou que ele deve estar se sentindo todo poderoso e arrogante, apenas porque derrotou Erwin. Então, mandou seus cavaleiros atacarem Damião. Porém, Damião pensou que não estava nem aí mais. Essa foi a hora perfeita para testar sua nova técnica. Quando agarrou o braço do primeiro cavaleiro, torceu como se fosse nada, sem nem fazer força. Damião percebeu que era a oportunidade perfeita para testar sua técnica. Usando toda a mana que acumulou, ele pôde fazer isso. Com um simples soco, atravessou a armadura do cavaleiro, arremessando-o para longe. O próximo nem teve tempo de reagir, antes de levar um chute na boca, perdendo um dente.
Damião decidiu que finalmente ia usar seu coração como núcleo de mana. Jarek, percebendo que seus cavaleiros haviam sido derrotados, ficou chocado. Victor, que estava inconsciente, se perguntou se era o jovem mestre. Damião perguntou se Victor estava bem. Victor, com dificuldade, levantou o braço e fez um joinha, confirmando que estava bem. Damião refletiu que esse garoto realmente era interessante. Jarek desceu de seu cavalo e questionou se o jovem mestre Erwin havia caído em uma armadilha como essa. Quanto mais pensava naquilo, menos conseguia entender como um nobrezinho rural, um caipira, tinha habilidades assim. Damião afirmou que isso não era da conta de Jarek. Ele concluiu que agora entendia. Não era o verdadeiro Damião Roxen. Então, um coro de perguntas surgiu, com Paul e até mesmo Victor, que estava todo ferrado, chocados. Damião então questionou do que ele estava falando. Jarek pediu para que parasse de se fazer de idiota. Disse que acreditava que ninguém perceberia que isso era uma armadilha desde o início. Ele ressaltou que não era o verdadeiro Damião Roxen, mas sim uma pessoa que havia sido contratada apenas para manchar a reputação dos Lion Bloom. Ele se questionou como um vilão insignificante como ele poderia ter como alvo um marquesado de Lion Bloom. Damião exclamou que esse cara era insuportável. Ele era tão idiota quanto realmente parecia. Enquanto isso, os cavaleiros ainda estavam no chão, completamente incapazes de se levantar. Victor, por sua vez, refletiu que o jovem mestre com certeza sairia vencedor. Mas é claro, Paul estava apreensivo. Jarek, então, se preparou para sacar sua espada. Jarek acreditava que Damião era bastante habilidoso, mas sua sorte acabaria por ali. Ele sabia que assim que Damião entrasse em seu alcance, seria um piscar de olhos para que o cortasse. Com a espada em punho, estava pronto para cortar o pescoço de Damião. Mas é claro, Damião bloqueou esse golpe. Ele questionou se todos os cavaleiros de Lion Bloom eram tão previsíveis assim. Jarek então pensou que algo estava errado. Aquele moleque conseguiu bloquear sua espada. Jarek declarou que novamente teve sorte, mas ele não conseguiria bloquear o rugido do leão. Porém, Damião sim, ele conseguiu bloquear, dizendo que estava lento demais. No segundo seguinte, chegou a vez dele. Com seu ataque, cortou não apenas o rosto, mas também outras partes do corpo de Jarek ao mesmo tempo. Jarek mal conseguiu ver o ataque de Damião. Logo em seguida, recebeu um chute tão forte na cara que saiu rolando com a armadura pesada. Damião falou que esse chute era em homenagem ao Victor. Jarek, furioso, partiu para cima, desconsiderando qualquer tática. Usou todos os poderes que tinha. Utilizou sua técnica secreta, a espada majestosa do leão. Damião comentou que essa técnica era bem chamativa, mas completamente inútil. Ele bateu a ponta da lâmina contra a de Jarek, desintegrando completamente a espada do coitado. Com isso, teve o ombro atravessado e o braço direito arrancado. O coitado só pôde gritar e caiu no chão, fora de combate. Jarek estava tentando regenerar seu braço com sua aura para estancar o sangue, mas logo foi rendido pela espada de Damião. Jarek declarou que não sabia quem ele era, mas admitia sua derrota. Pediu por favor que poupassem sua vida. Damião se apresentou como Damião Roxen, herdeiro do território de Roxen. Ele comentou que, se Jarek estava implorando por sua vida, deveria ter feito isso mais cedo, e perguntou se não achava que era tarde demais. Ele ainda acrescentou que foi violento com sua família e que também era feio pra caramba. Damião questionou se ele realmente acreditava que iria poupar sua vida. Jarek parecia um pouco confuso sobre a quem estava se desculpando, ou até mesmo sobre o que realmente estava se desculpando. No momento seguinte, quem se preparou para dar uma surra nele foram Victor e Paul. Após a surra, os três ficaram parados, quietinhos, sem falar nada. Victor perguntou se isso já era suficiente e se estavam satisfeitos. Mesmo assim, sugeriram que batessem nele mais um pouco. Damião comentou que estava bom, mas que mais um pouco eles morriam. Então perguntou, que tal cortar mais um membro ou dois? Victor achou que parecia ótimo, mas Paul interveio, dizendo que já era suficiente. Jarek então falou para o Sr. Roxen que estava errado e se desculpou por ter desrespeitado ele e seu território. Paul perguntou se ele achava que uma simples desculpa seria suficiente. Ele ainda disse que, se seu filho não tivesse força suficiente, seu território teria sido destruído e ele teria sido torturado pelo Marquês Lion Bloom. Desesperadamente, Jarek bateu a cabeça no chão, implorando por perdão, pedindo por misericórdia. Aí então Paul se virou para seu filho, Damião, que seria o responsável por decidir o destino daquele homem. Damião, por sua vez, refletiu que matar aquele cara nunca havia entrado em seus planos, senão ele já teria feito isso. Ele sabia que poderia lidar com a casa Lion Bloom facilmente, mas, por causa da sua família, não iria fazer isso. Se mandasse Jarek de volta para casa nesse estado, sem mais nem menos, com certeza eles voltariam ainda mais poderosos. De repente, Agnes apareceu no cenário, perguntando o que estava rolando e o que tinha acontecido. Damião pensou que, na verdade, essa mulher poderia se mostrar bem útil mais uma vez. Então, depois de explicar toda a situação para Agnes, ela revelou que poderia ajudar ele com esse dilema. Graças à família Roxen, eles finalmente tinham a chave para encontrar os magos negros de Ura. Assim, decidiram fazer da casa Roxen um aliado da Ordem Divina. Paul pensou que, na verdade, essa seria uma ótima notícia. Com isso, conseguiriam evitar muitos problemas. Então Damião se desculpou por ser tão cara de pau, mas perguntou se poderia pedir um favor. No fundo, ele sabia que era exatamente isso que desejava, a proteção da igreja. Ele disse que isso não era problema, e Damião questionou se todos estavam ouvindo, não foi? Jarek precisava voltar para o Marquês Lion Bloom e informar que agora a família Roxen estava sob proteção da igreja. E, se eles tentassem usar força novamente, teriam que lidar com a ira divina. Damião então comentou que, se tudo estava entendido, era para meter o pé. Então, eles saíram correndo, todos esfolados, sem braço e sem perna, na maior situação de desespero. Victor então disse que finalmente poderiam relaxar um pouco, mas Paul ressaltou que ainda precisavam decidir os próximos passos. Ele convocaria uma reunião de família e assim, reuniu todos, incluindo Agnes. Todos estavam prontos para ouvir o que ele tinha a dizer. Paul começou explicando que o tópico atual era a ameaça da casa Lion Bloom e como lidar com isso. A conversa girou em torno de como lidar com o feudo e com Paul. Abel perguntou se não tinham recebido proteção da igreja. Assim, não precisariam mais lidar com o feudo. Luísa ponderou que não podiam contar completamente com a igreja em tudo.
Paul concordou com ela, reconhecendo que estava certa. A igreja não se envolve nas disputas dos nobres. Além disso, a família do Marquês não tinha apenas poder militar. Eles também controlavam as rotas comerciais e podiam esmagar qualquer família nobre. Paul acreditava que, com certeza, eles iriam retalhar de algum jeito. Então, realisticamente, precisavam ter um plano B. Agnes, entretanto, falou que na verdade tinham mais de uma opção. Damião poderia se tornar um paladino. Damião pensou que isso, de novo, era uma insistência. Ele recusou novamente essa proposta. Paul então pôs essa ideia para fora da mesa, mas Abel se levantou, furioso, e questionou por que seu pai aceitava isso tão facilmente. Se o irmão dele se tornasse um paladino, tudo se resolveria. Abel acreditava que ele mesmo deveria se tornar um. Damião pensou que era fácil falar isso. Não é, desgraçado? Abel lembrou que Damião já tinha causado muitos problemas para o território. Na verdade, tudo isso começara por causa dele. Ele precisava assumir a responsabilidade. Mas Paul, com sua aura intimidadora, mandou Abel sentar. Ele não podia fazer essa bagunça na frente da visita. Diante disso, Abel se sentou quietinho. Paul afirmou que, de fato, Abel estava certo. Foi Damião quem causou todo esse conflito com a família do Marquês. Mas ele não foi o único responsável. O segundo filho do Marquês também estava de olho em Luísa. Mesmo que Damião não tivesse provocado ele, aquele maldito Marquês não os deixaria em paz. Os problemas seriam inevitáveis. Portanto, a situação precisaria ser resolvida de alguma forma. Paul faria de tudo para proteger seu filho, mas infelizmente, naquele momento, ele não tinha poder. Por isso, Damião teve que tomar a iniciativa. Então, ele se levantou, dizendo que havia se saído muito bem nos últimos dias, lutando pela honra da família. Damião não esperava que seu pai dissesse isso. Ele respondeu que fez apenas a coisa certa. Paul garantiu que agora ele cuidaria de tudo, e que não precisaria mais se preocupar. Mas de repente, o mordomo da família apareceu com uma mensagem. Ele informou que havia uma pessoa da família Goldpix na porta. Paul questionou o que os Goldpix queriam com ele. O mordomo respondeu que o jovem mestre havia pegado dinheiro emprestado e que, na verdade, já havia passado do prazo para pagar. Damião se lembrou que havia esquecido completamente disso. Paul ficou muito irritado com seu filho, desgraçado. Ele deixou claro que Damião teria que resolver isso. Então, mais tarde, Damião foi se encontrar com o cobrador. Esse era Orlando Miss, o gerente da filial leste do Dash Cash. Ele mencionou que fazia um bom tempo que não via o jovem mestre Damião. Ele disse ter vindo a respeito do pagamento. Damião lembrou-se de que, naquela época, havia sido enganado por esse maldito. Ele foi seduzido pelo dinheiro fácil e pelo contrato, e perguntou quanto exatamente estava devendo. Orlando disse que ele pegou emprestado 200 moedas, mas com juros, o total subiu para 300 moedas de ouro. Damião, em choque, indagou como assim. Ele lembrou que estava tão longe do acontecimento que nem se recordava de ter pegado esse dinheiro. Certa coisa era clara, eles ficariam em uma situação muito complicada se pagassem. Se gastassem todo o dinheiro, viriam a ser mendigos e acabariam na rua. Orlando lembrou que, se o dinheiro não fosse pago hoje, a terra colateral comprada com o dinheiro se tornaria propriedade da Dash Cash. Damião questionou se isso não era apenas uma formalidade. Orlando afirmou que não poderia fazer muita coisa, pois Duque Goldpix especificamente ordenou que todos os débitos fossem cobrados, seja de nobres ou plebeus. Se Damião entendeu, precisava trazer o dinheiro ou não poderia pagar ele. O Damião admitiu que não conseguiria providenciar o dinheiro. Orlando respondeu que entendia. Em primeiro lugar, ele não deveria ter pegado o empréstimo, mas ainda assim precisava coletar o pagamento. Os guardas estavam preparados para atacar o Damião, e ele já sabia que isso aconteceria caso não pagasse. Orlando, por sua vez, adorava ver os nobres arrogantes lambendo seus pés, e se questionava como o jovem mestre Roxen reagiria a tudo isso. Só de pensar, ele já ficava muito feliz. Enquanto isso, na família, a impaciência aumentava. Merilda pediu ao Paul que relaxasse um pouco, pois, com aquele ritmo, ele ia furar o chão de tanto andar. Luísa tentou dizer ao Abel que ele deveria ficar calmo, enquanto Paul questionava como poderia sentar. A família estava à beira da ruína. Abel reclamou que o destino dele seria viver na rua. Como poderia ficar calmo? Merilda relembrou que Damião havia dito que cuidaria de tudo, então confiariam no filho. Luísa comentou que Damião estava se redimindo recentemente. Paul disse que ele era muito bom com a espada, mas negociação e combate eram assuntos bem diferentes. Porém, naquele momento, Damião estava partindo para a violência. Ele socou a cabeça do primeiro guarda no chão e comentou que, infelizmente, sua mão escorregou. Brincou, dizendo que com certeza seu pai iria lhe dar um puxão de orelha. Quando o segundo guarda tentou partir para cima, nosso herói Damião decidiu usar novamente sua técnica mestre. Dessa vez, Reed distorceu o braço do guarda e o agarrou pelo pescoço com uma firmeza surpreendente. Esclareceu que os guardas haviam sacado suas espadas contra um nobre, portanto, isso era legítima defesa. Enquanto isso, Orlando estava em estado de choque, ao ver seu último guarda caindo como um saco de batatas, inconsciente. Damião observou que as pernas de Orlando tremiam, como se ele estivesse prestes a entrar em surto. Orlando já estava submisso, perdendo a postura. Damião comentou que o problema era que ele não conseguia pagar o dinheiro no momento. Orlando, já desolado, respondeu que estava tudo certo. Damião perguntou se ele gostaria de pagar de outra maneira. No dia seguinte, Abel se sentiu triste pela situação, lamentando que foi forçado a usar violência para fazer justiça. Enfatizou que essa era uma situação complicada e comentou que seu irmão partiria numa longa jornada, deixando o território vulnerável. Paul concluiu que não teve alternativa a não ser aceitar a dura realidade, mas estava apreensivo se esse método realmente funcionaria. Agnes, por sua vez, lamentou que ele partiria tão logo. Damião se aproximou dela, agradecendo pela imensa ajuda que havia recebido. Agnes informou que a investigação havia chegado ao fim e que planejava voltar amanhã. Ela abençoou a futura jornada dele, desejando sorte. Então, virou-se para Victor, questionando se poderiam partir. Victor confirmou que sim, a bagagem já estava toda na carruagem. Assim que subiu, Damião percebeu que era bem espaçosa, uma beleza. Orlando então comentou que finalmente o maluco aparecera e esperava que a carruagem fosse confortável.
Damião, sempre com sua atitude debochada, mencionou que se Simon estivesse ali, daria um petisco a ele. Orlan questionou como assim, e Damião pediu para Victor dar partida na carruagem. A partir daí, Damião começou sua jornada, rumo ao ducado de Gold Pix. Quando chegaram lá, Victor ficou impressionado com a mansão, que mais parecia um castelo. Como esperado, era a mansão mais rica do reino. Finalmente, ali estava o ducado de Gold Pix. Damião agradeceu mais uma vez a Orlan, prometendo que não esqueceria o que ele fez por ele. Orlan informou que já tinha avisado ao duque e que poderia ir. Por dentro, ele pensou que aquele maldito Damião era realmente arrogante, sentindo-se tratado como um cachorro durante toda a viagem. Ele desejou que esse cara caísse da escada e se ferisse. Nesse momento, Damião disse a Victor que já voltaria. Logo foi recebido diretamente pelo duque, Adam Gold Pixie. Adam perguntou se Damião era o jovem mestre da família pobre do Jackson. Damião confirmou, agradecendo pela lembrança e refletindo que os nobres são todos iguais. O duque comentou que ouviu sobre Orlan e que estavam à sua procura, questionando sobre o motivo exato dessa busca. Damião explicou que pegou um pouco de dinheiro emprestado da companhia dele, ressaltando que a data de pagamento se aproximou absurdamente rápido. Resumindo, ele estava sem grana e queria pagar de outro jeito. Damião estava oferecendo uma vitória contra a família Lion Bloom. O choque foi geral, todo mundo ficou boquiaberto com essa proposta inusitada. O duque achou aquilo engraçadíssimo. Gal Heimerich, o comandante da cavalaria de Gold Pix, queria saber se era realmente aquilo que Damião estava propondo. Damião pensou, na verdade, que não tem como alguém desse reino da maçã não ter ouvido os rumores. Recentemente, uma mina de ouro foi descoberta entre Lion Bloom e Gold Pix. As duas famílias rivais já começaram a se preparar para a batalha por essa mina. Tudo isso acontece em um torneio de duelos, onde a tensão só aumenta. A luta pelo ouro acabou de esquentar. Nosso herói já sabe o que vai rolar. Lion Bloom vai vencer. Ele vai simplesmente esmagar o Gold Pix sem dó nem piedade. Logo depois disso, Lion Bloom vai começar a aumentar seu poder como se não houvesse amanhã. E o Gold Pix, meu amigo, vai diminuir na mesma proporção. Resumindo, se ele ajudar o Duque Gold Pix a vencer essa parada, ainda vai sair no lucro, quitando suas dívidas. Mas não é só isso, ele ainda pode acabar com a raça dos Lion Bloom. O Duque então pergunta se é verdade que ele dizimou o segundo filho do Lion Bloom e que triturou o comandante deles. Damião confirma, é tudo verdade. O Duque Adam fica mais interessado na situação agora. Na verdade, ele estava tendo dificuldades para encontrar um bom cavaleiro para o duelo. Damião então se coloca como candidato perfeito para essa missão. Não existe outro cavaleiro de baixa classe igual a ele, que pode desafiar os Lion Bloom desse jeito. Adam pergunta se ele está dizendo que realmente pode derrotar o Michael Lion Bloom, famoso como o gênio dessa geração. Damião responde que sim, claro que ele é impressionante, mas ele é muito mais do que isso. Então, um cavaleiro inquieto diz para sua graça que não deveriam acreditar no que Damião está falando. Rumores assim tendem a ser exagerados. E acrescenta que a Lady Chelsea vai voltar com um candidato muito melhor que esse. O cavaleiro que está falando tudo isso é o Ernest. Ele menciona que sabe que a grande duquesa Chelsea saiu em uma longa jornada e pretende voltar com um cavaleiro forte bastante para derrubar o Michael Lion Bloom. Já faz um mês que ela saiu, então ela deve voltar logo. Ele diz que por isso, o Duque Adam deve reconsiderar. O Duque admite que os argumentos dele fazem sentido. Os cavaleiros realmente andam bem arrogantes e se achando. Damião se pergunta por que esse cara, com a cabeça de Goblin, está atrapalhando seus planos. O Duque Adam pergunta a Damião o que deveriam fazer para resolver essa situação. Damião reflete que isso deve ser um teste. Ele precisa mostrar do que é capaz pelas suas ações. Damião avisa a todos que estão cometendo um grande erro. Ele sabe que essa é a chave para derrotar os Lion Bloom. E afirma que a duquesa Chelsea nem se compara a ele. Ernest não acredita que ele possa dizer algo tão ridículo. Damião, então, desafia Ernest, dizendo que se ele bloquear um único golpe dele, mostrará sua verdadeira força. Ernest questiona se esse cavaleiro de baixa categoria realmente ousa desafiar ele. Ele pede ao Duque se pode ensinar uma lição para esse desgraçado. Adam pensa que isso está bem interessante. Ele concorda e permite. Mais tarde, os dois já estão prontos para o duelo. Victor pergunta o que está pegando. Ele não veio para persuadir o Duque? Damião responde que persuadir é o seu jeito. Victor acha que o jovem mestre está em perigo. O comandante informa que Ernest pode começar. Mas a primeira coisa que Ernest faz é dizer a Damião que se ele ajoelhar e pedir desculpas, ele o perdoará agora. Damião responde que está com sono e quer terminar logo para poder dormir. Ernest acha que ele está implorando para morrer. Ele pergunta se Damião vai bloquear apenas um golpe, certo? E assim, o duelo se prepara para começar. Essa era a aposta que colocava tudo em jogo. Ele faz questão de avisar para não se arrependerem mais tarde. Então nosso herói, Damião, começa a se perguntar se talvez tenha ido longe demais na provocação. Enquanto isso, Ernest brada que vai esmagar a cara feia dele. Ele então concentra sua aura na ponta da lança, criando uma arma mortal. Esse ataque avança a uma velocidade inacreditável, quase como um míssil. Damião reflete que isso já era esperado de um cavaleiro de classe média, mas ele se convence de que bloquear isso não vai ser tão difícil assim. De repente, a lança muda sua trajetória como um verdadeiro truque. Ela colide diretamente com a espada de Damião. Ernest acredita que já avisou a ele sobre o que estava por vir. A lança atinge Damião diretamente no peito, e muito sangue jorra, mas consegue se manter de pé. E claro, Victor fica em desespero. Ernest pensa, perplexo, que isso é impossível. Como pode esse garoto ter previsto seu ataque surpresa? Mas Damião, firme em sua posição, se dirige ao Duque. Ele sugere que talvez a posição de representante seja dele agora, não é? Ao ser abraçado por Victor, mais sangue escorre. Victor pergunta se o jovem mestre está bem. Damião responde que isso dói. O Duque percebe que ele realmente conseguiu aguentar o golpe, e isso é impressionante. Ele começa a duvidar um pouco, mas é verdade. O Duque agora encara Damião como uma gema preciosa bem à sua frente. Assim, ele declara que Damião Huxen provou seu valor.
Como prometido, ele será o representante dos duelos. Ernest tenta ir contra, mas o Duque responde que já foi suficiente. Ele está de bom humor e não quer estragar isso. Confuso, pergunta o que diabos aconteceu. Ele tem certeza de que acertou em cheio. As habilidades de Ernest até que não foram tão ruins, mas Damião era melhor. Ele se dá conta de que está bem acima da classe média. Porém, como somente cavaleiros de baixa classe são permitidos, ele finge ser de baixo nível. Assim, ele se esforça para convencer a todos. Se não tivesse usado seu escudo mágico da técnica de cultivo no último segundo, ele realmente poderia ter morrido. O Duque menciona que parece que ele sofreu alguns danos internos. Ele não pode ignorar isso. Então ele usa seu anel, que possui um super espaço, e saca um item de dentro. É um presente para Damião. 5 pílulas, sendo 2 de equilíbrio. Ele menciona que pagou uma grana pesada na escola de alquimia. Damião pensa que isso também aumenta suas capacidades físicas. Ele acredita que está com sorte. O Duque afirma que seus cavaleiros usam isso durante os treinos. Além disso, é excelente para tratar feridas internas. Damião agradece de coração pelo presente. O Duque deseja trabalhar bem com ele. Damião promete dar seu melhor. No dia seguinte, ele confirma que o Elixir realmente funciona bem. As feridas internas estão quase completamente curadas, e ele já sente seu corpo mais forte. Como era de se esperar da casa do Duque, ótimas armas estão disponíveis para treinamento. A partir de hoje, ele decide que vai treinar usando isso aqui, até que um baixinho se aproxima e pergunta se ele é Damião. Ele não concordou e, no embalo, perguntou quem diabos era aquele cara. O cavaleiro, que se apresentou como Pavel Vermont, revelou que era um cavaleiro de baixa classe. Além disso, apresentou seus parceiros, que eram irmãos de espada. Ele ainda comentou que os 3 também iriam participar dos duelos. Damião, curioso, perguntou se eles realmente iriam. Pavel confirmou que sim, e que no dia seguinte todos eles iriam treinar no campo. Ele então comentou que por conta disso não estaria por perto. E isso foi sorte para Damião, já que se estivessem lá, provavelmente iriam lidar com ele. Pavel ainda disse que o duelo contra os Lion Bloom era uma questão de honra para a casa do Duque. Ele não queria que habilidades medíocres atrapalhassem, mas Damião simplesmente ignorou tudo aquilo. Ele estava curioso para saber como eram os cavaleiros do ducado, mas agora havia mudado de ideia. Ele já não estava mais curioso e percebeu que os treinos deles tinham movimentos estranhos. Pavel parecia estar mais focado nas técnicas defensivas. Já o outro cara, que ele nem sabia o nome, se dedicava mais às técnicas aéreas. No instante seguinte, Pavel foi acertado na testa com tudo. Porém, eles viam aquilo como um bloqueio diferenciado. O pessoal chegou a comentar que faltava apenas um mês. Se continuassem assim, teriam ótimos resultados. Era um por todos, todos por um. Mas na verdade eram 3 completos idiotas. O Victor apareceu perguntando se havia alguma coisa errada. Damião estava pensando que a situação estava muito complicada. Ele falou que aquele duelo já era e que eles iriam perder. Victor, surpreso, quis saber por que a mudança repentina. Damião soltou que eles eram completos idiotas. Mais tarde, o Duque estava se divertindo e disse que aquilo era muito para a dignidade da alta classe. Ele ainda comentou que o comandante não precisava ser tão educado assim. Foi aí que explicaram o que tinha acontecido na noite anterior. Damião deixou claro que preferia treinar sozinho, mesmo com o Duque se oferecendo. A proposta era diretamente do Gal Heimerick, o comandante deles. O Duque elogiou Damião, dizendo que ele realmente era uma pessoa impressionante. Ele questionou o que o comandante achava sobre Damião. Gaol respondeu que, com certeza, ele era um jovem extremamente impressionante. Ele usou mana instantaneamente para bloquear o ataque do Howard. Não era qualquer um que conseguia fazer isso. Então o Duque perguntou sobre o duelo. Ele se questionou se Damião realmente conseguiria derrotar os Lion Blue. O comandante disse que era difícil afirmar isso naquele momento. 3 duelistas iriam participar. Para vencer, precisariam de 2 rodadas ganhas. Aí não bastaria só Damião ir bem. O Duque concordou que isso era verdade, mas disse que confiava em seus cavaleiros. Ele estava certo de que eles se sairiam bem. Então, perguntou como estava o treinamento. O comandante comentou que, como Vincenzo estava cuidando do pessoal, ele não achava que precisariam se preocupar muito. Mas Damião estava admitindo que a situação era bem pior do que imaginava. Os caras não eram só estúpidos, mas também tinham uma estamina ridícula. Nem estilo tinham, e a determinação era 0. Com aquele nível de habilidade, a surra era certa. Damião percebeu que não tinha outra escolha. Ele comentou que não sabia o que fazer. Então, no desespero, ele chamou aqueles 3 idiotas, colocando sacos de areia nos braços e pernas. Ele convocou os outros para um duelo. Pavel se meteu a perguntar se eles queriam ver suas habilidades incríveis. Isso é uma bichona! Corajoso, ele decidiu que ia desafiar o primeiro, mas Damião logo corrigiu o entendimento de todos. Ele quer que os 3 venham com tudo pra cima dele ao mesmo tempo. É claro que isso só deixou os outros irritados com a arrogância dele. Sem hesitar, eles largaram as espadas e partiram para uma troca de socos. Mas Damião estava numa tranquilidade que parecia sair de um filme. No instante seguinte, Pavel se via acordando, sem entender nada do que tinha acontecido. Os outros 2 ainda estavam lá, sonhando. E Damião, com um tom sarcástico, disse que, como ele já pensava, eram patéticos. Victor, preocupado, pediu ao jovem mestre que não fizesse esse tipo de cena de novo. Enquanto isso, Pavel tentava se lembrar do ataque e como tudo tinha acontecido. Aí foi explicado o que rolou 5 minutos atrás. Sim, eles ficaram inconscientes por 5 minutos. Os 3 avançaram simultaneamente. Damião, com um movimento ágil, se esquivou do primeiro soco e, em um golpe só, nocauteou os 2 primeiros. Pavel foi o último a chegar. Ele atacou com tanta ferocidade, mas acabou recebendo um soco na cara. O corpo dele paralisou completamente. Assim, ele ficou 5 minutos fora de combate. Ele refletia que Damião derrotou os 3 com uma certa facilidade. Que tipo de monstro é esse? Nem uma gota de suor escorreu dele. Damião questionou quem estava treinando eles durante esse tempo. Pavel respondeu que era o cavaleiro de nível médio, Vincenzo. Damião pensou seriamente na situação. Alguém do nível do Vincenzo os treinou. E olha como eles estão, tão pateticamente.
Ele pensou em sugerir que saíssem desse treinamento imediatamente, mas decidiu não iniciar outra cena. Então Damião propôs que, até o dia do duelo contra o Lion Bloom, eles duelariam todos os dias. O Pavel alertou que se o Vincenzo descobrisse que estavam treinando com outra pessoa, eles iriam apanhar. O Damião tranquilamente pediu para que não se preocupassem. Nada do que acontecesse com eles deixaria marcas visíveis. Ao perceberem que realmente não tinham nenhum roxo, nem sequer arranhões, nada, o Damião comentou que ia aprender uma técnica bem específica, se é que eles entendiam. Foram explicados que, antigamente, havia um homem que viajava por todo o continente, com a missão de corrigir os criminosos. Ele era conhecido como corretor de caráter, e seu método de correção era simples. Começava espancando o prisioneiro por 1 hora. Se não funcionasse, dobrava o tempo de espancamento. Dizem que ele chegou a ficar 512 horas batendo em alguém, direto, mas, com o tempo, o corretor começou a ter pena dos criminosos. Quando eles ficavam ensanguentados, ele se via chorando enquanto batia. Ele não queria continuar dessa forma. Então desenvolveu uma técnica para não sentir mais pena. Chamou essa técnica de Onza, o método que decidiu usar ao treinar esses idiotas. E a parada era infringir, sem deixar nenhuma marca exterior. Nosso herói, Damião, ironiza a situação, questionando como são exóticos aqueles que estão ao seu redor. Porém, tranquiliza a todos, pedindo que não se preocupem. Eles têm um mês inteirinho até o campeonato de duelo, e até lá, Damião tem certeza de que conseguirá transformar esses caras em verdadeiros campeões. Assim, o grupo decide que vão retomar o treinamento mais tarde. Logo em seguida, um mensageiro chega até o Damião, trazendo um recado importante. O Duque está atrás dele. A razão? A grande duquesa Chelsea retornou de sua longa jornada. Ela comenta que faz tempo que não vê o pai. Essa é Chelsea Gold Pixie, que finalmente voltou. O Ernest respira aliviado, pensando que é ótimo que ela voltou saudável. O Duque então informa que já se passou um mês desde que ela saiu nessa jornada, e pergunta se ela trouxe consigo o cavaleiro que vai participar do duelo. A Chelsea confirma que sim, e o cavaleiro está logo atrás dela. Ele se apresenta como Gillan Blackwing, um nome que carrega o título de A Besta Selvagem. Algumas pessoas na sala imediatamente o reconhecem e comentam que ele é o famoso Cavaleiro Livre. Falam que ele lutou numa batalha feroz pelo reino de Eclã e sozinho derrotou todos os cavaleiros medíocres. O Duque fica um pouco impressionado, já ouvira muitos rumores sobre ele. Dizem que Gillan é uma verdadeira fera no campo de batalha, e o Duque mal pode conter a empolgação. Chelsea menciona que Gillan jurou lealdade a ele, e que concordou em participar do duelo que está chegando. Ele, sem dúvida, parece mais do que suficiente para enfrentar Michael Lion Bloom. A plateia murmura que isso pode ser verdade. Gillan realmente é uma força poderosa. O Duque faz questão de ressaltar que essas são boas notícias, embora por outro lado, isso também lhe traga um pouco de dor de cabeça, porque ele ainda não teve a chance de apresentar seu próprio cavaleiro, que seria Sir Damian Roxen, o escolhido, para derrotar o próprio Michael Lion Bloom. Porém, Chelsea já não tem uma boa opinião sobre ele, pergunta ao pai o que isso significa e insiste que ele deve esperar. O Duque retruca que nunca afirmou que iria esperar. Chelsea argumenta que pode mudar o representante, se quiser. O Duque considera essa possibilidade, e ela questiona se não é uma decisão óbvia. Nunca havia ouvido falar de um tal de Damião. Ela se mostra indignada. Damião pensa que é uma sorte perceber que esta é a filha do Duque. Como ele previa, ela é uma mimada. Chelsea solta mais uma. O Duque afirma que é natural preferir um Gillan a um ninguém. Damião reconhece quem é esse cara. O Duque discorda que isso seja verdade. Gillan pode até ser famoso, mas Damião foi forte o suficiente para deter um golpe do Ernest. Chelsea critica, dizendo que isso é só uma desculpa dele para não admitir suas habilidades. Afirma que ele sempre age assim, tanto com ela quanto com a mãe. O Duque pede que ela controle a língua diante das visitas. Chelsea se desculpa. A fadiga da viagem realmente parece estar mexendo com a cabeça dela. Enquanto isso, Damião reflete sobre a complicada relação familiar entre os dois e prefere ficar de fora. O Duque informa que o representante do duelo será escolhido assim que ele tiver uma conversa com seus subordinados. Em seguida, ele pede que a discussão cesse e que todos deixem imediatamente seu escritório. Nesse momento, Guilherme solta uma risada alta e questiona se essa conversa é realmente séria. O comandante observa que o personagem em questão é bastante rude. Guilherme, então, argumenta que, no fim, o mais poderoso deve ser o representante. Logo em seguida, ele solta um desafio ao Damião. Quem vencer, fica com o posto. Chelsea se pergunta o que Gilmore está fazendo e pede que ele se cale. No entanto, o Duque comenta que, tecnicamente, ele não está errado e pergunta o que Damião pensa sobre isso. Damião reflete que, novamente, está sendo testado e que cedo ou tarde precisará lidar com essa situação. Ele percebe que vai ser necessário mostrar um pouco de suas habilidades e conclui que Guilherme está absolutamente certo. O mais forte realmente deve ser o representante. Mesmo assim, ele acredita que há um jeito de resolver isso sem precisar lutar. Então, ele estende a mão para Guilherme e sugere uma competição de força. Gilmore alerta que não se responsabiliza se seu braço for arrancado. Damião comenta que ele é muito brutal e ainda brinca, pedindo para não chorar como uma mariquinha quando tiver seu ombro deslocado. Então Gilmore vai com toda a força que tem, mas no segundo seguinte já está no chão. Damião simplesmente o arremessa para baixo. Ernest ressalta que, mais importante do que tudo, Gilmore era um cavaleiro que empunhava armas. Chelsea fica intrigada com o que acabou de acontecer. O comandante acha aquilo incrível. Ele pensa que Gilmore claramente agarrou a mão de Damião primeiro. No entanto, Damião ainda conseguiu usar toda a sua força contra Gilmore. E isso não foi apenas força física, mas também técnica. Gilmore questiona como ele se atreve a humilhar ele daquela forma. Damião responde que isso foi justo, e que na verdade ele até aguentou. Gilmore, por sua vez, declara que isso foi a sentença de morte de Damião. Em seguida, ele saca seus 2 grandes machados. Chelsea até tenta intervir, mas é em vão. Ele avança, prometendo fazer daquele maldito em pedacinhos, mas de repente, uma grande pressão faz com que Gilmore congele. Era a aura do comandante Gaol.
Ele pergunta como Gilmore ousa sacar sua arma na frente do Duque e questiona se ele não tem últimas palavras. Damião reflete que essa aura é realmente impressionante e que não é algo comum, é digna de um cavaleiro de alta classe. Gaul diz que, em respeito a Chelsea, deixará passar desta vez. Mas na próxima, ele não dará uma segunda chance. Finalmente, Guilherme é liberado da pressão. O Duque observa que houve um pouco de comoção demais nessa sala, mas com base no que presenciou, Damião continuará sendo o representante dos duelos. No entanto, Ernest argumenta que isso não foi um duelo justo o suficiente. Nosso herói percebe que Gilmore ainda deve estar se recuperando das viagens. Damião, por outro lado, nota que tinha uma vantagem clara na situação. Ele pensa consigo mesmo que está na hora de arregaçar as mangas novamente. Logo, torna-se impossível avaliar sua habilidade no combate corpo a corpo. Chelsea concorda, afirmando que ele está absolutamente certo. O jeito mais justo de escolher o representante seria através de um duelo oficial, mas o Duque se intromete, pedindo para sua filha não ser tão irracional. Quando Chelsea retruca, o Duque a manda parar de expor sua evidente incompetência. Chelsea, por sua vez, acaba admitindo que realmente passou dos limites. É claro que isso deixa Ernest bastante irritado, mas Damião decide intervir, afirmando que aceitaria a proposta de Chelsea. Por que não? O Duque tem uma reação bastante passiva a essa afirmação. Logo depois, nosso heróico Damião está nas ruas acompanhado de Victor. Victor questiona por que ele havia aceitado aquele duelo, já que não precisava. Ficar na dele não traria nenhum problema. Damião revirou os olhos e comenta que já está com dor de cabeça só de ouvir. Finalmente, eles encontram a loja que o Duque havia mencionado. Esse duelo ele havia decidido, e o Duque, mesmo assim, disse que não iria impedir. Contudo, a espada de Damião estava danificada após o combate contra Hogwarts. Era por isso que ele estava ali, na ferraria indicada pelo Duque. Ele reflete que o Duque parece estar sendo bem generoso com ele. Ao entrar na loja, Victor declara que vieram em nome do Duque Gold Pix. O ferreiro, já ciente, os deixa entrar à vontade. Quando vem o arsenal do ferreiro, o que encontram é realmente impressionante. Victor comenta que todas aquelas armas parecem incríveis, e Damião confirma, dizendo que realmente são, até que os olhos dele se fixam em uma espada específica na vitrine. O ferreiro a destacou, comentando que ela era realmente única. Ela tinha sido encomendada por um cavaleiro da família do Duque, mas não foi concluída, pois o cavaleiro partiu antes de finalizar a encomenda. Curioso, perguntou se esse cavaleiro havia fornecido aço ressonante. O ferreiro confirmou, surpreso com o conhecimento do garoto. Nosso herói pensou que o formato da espada lembrou sua arma favorita, que pertencia a um mestre conhecido como Maestro. Damião decidiu que ficaria com essa espada. O ferreiro então questionou se ele realmente desejava a espada. Damião respondeu que sim, pois sabia que, diferente de outros metais raros que amplificam a mana, o aço ressonante repele e gera ondas de ressonância de mana. Ele indagou se a espada já tinha um nome. O ferreiro respondeu que sim, o criador da espada havia nomeado ela. Era chamada de a Espada de 1000 Léguas. Então Damião decidiu voltar para a casa do Duque. Logo que chegou, alguém já o abordou, perguntando se ele havia encontrado uma boa arma. Era uma empregada que se apresentou como Rebecca, a serviço da Lady Chelsea. Rebecca informou que a Lady Chelsea queria falar com ele, caso ele não estivesse muito ocupado. Nosso herói, Damião, ponderou se realmente havia algo para discutir com Chelsea, duvidando dessa possibilidade. Rebecca, por sua vez, comentou que isso é sempre um mistério. Ele suspeitou que a Lady Chelsea tinha suas cartas na manga, e quem sabe ela poderia oferecer algo que Damião realmente quisesse. Damião pensou que, de alguma forma, Chelsea estava jogando o jogo da persuasão. Ele decidiu que jogar esse joguinho dela seria o caminho a seguir. E para receber Damião, Chelsea deixou tudo impecável. Rebecca mencionou que Chelsea já o aguardava lá dentro. Ao atravessar a porta, Damião foi recebido por aquele aroma. Bem, digamos que era inesquecível. Chelsea, segurando um cálice de vinho, comentou que ele estava um pouco atrasado. Não hesitou em convidar ele a entrar. E, claro, não era novidade, que ela estava tramando algo. Alguém em sã consciência achava que Chelsea não estava armando alguma? Damião, ligeiramente intrigado, perguntou o porquê de ter chamado ali. Chelsea respondeu, com um olhar astuto, que ele era um homem paciente. Sugeriu que talvez conversassem após a refeição. Mas Damião, incomodado, alegou não gostar de perder tempo. Então, desafiou ela a ir direto ao ponto. Chelsea, não se deixando intimidar, revelou que tinha um único pedido. Exigia que Damião deixasse o cargo de representante. Damião se questionou se ela não tinha confiança de que Gilmore venceria em um duelo. Chelsea esclareceu, quase com desprezo, que Damião não era nada quando Gilmore estivesse empunhando seu machado. Ressaltou que só queria preservar a força de Gilmore para o duelo marcado para daqui a um mês, enfatizando que seria desastroso se algum deles saísse ferido. Damião, refletindo, concluiu que fazia sentido. Mas sua curiosidade o levou a perguntar quais vantagens ele teria ao aceitar o pedido dela. Chelsea garantiu que, se ele desistisse do cargo, poderia oferecer qualquer coisa que desejasse. Uma nobre como ela, rica como era, tinha acesso a tudo. Dinheiro, fama, tudo ao seu alcance. Damião, sem esconder seu desdém, achou a mulher absurdamente arrogante. Chelsea ainda comentou que seria vantajoso para ele ter um bom relacionamento com a futura duquesa. Diante dela, havia uma ampulheta que marcava o tempo, e o tempo estava prestes a acabar. Quando o tempo se esgotou, o aroma se intensificou ainda mais. A magia no ar fez com que Chelsea pressionasse Damião a sair do cargo de representante. Mas Damião foi firme e declarou que não estava disposto a isso. Chelsea, completamente perplexa, questionou como assim. Aquilo não fazia nenhum sentido. Damião percebeu que Chelsea estava começando a entrar em pânico, pois o aroma do alure não parecia ter afetado ele. O aroma do alure, um tipo de magia negra, provocava afeição e atração, sendo frequentemente usado para manipular os que eram expostos. Contudo, Damião, já familiarizado com magia negra desde sua vida anterior, reconheceu o aroma assim que entrou na sala. Com essa concentração, uma pessoa normalmente se tornaria escrava da outra em questão de uma hora. Mas, graças ao poder da ganância que ele possuía, ele simplesmente absorveu tudo como se nada tivesse acontecido. Então, Damião se levantou e indagou sobre o que realmente não fazia sentido. Chelsea questionou por que ele estava recusando. Ela garantiu que poderia dar a ele tudo o que desejasse.
Mas Damião reviu sua postura e afirmou que não queria nada da parte dela. No entanto, a felicidade que ele deseja para sua família é algo que ela simplesmente não pode proporcionar. Desconcertada, Chelsea questiona o que poderia ser tão difícil de se conseguir. Damião, por sua vez, revela que seu maior desejo é a felicidade da sua família. Com isso, ele se prepara para partir. Ele pede que Chelsea avise Guilherme para se preparar para o duelo que se aproxima. Chelsea comenta que ele realmente valoriza sua família, não é mesmo? Então, sugere que isso poderia ser dito de outra forma. Ela afirma que, se ele não deixar o posto de representante, enviará alguém para esmagar sua casinha maldita. Diante disso, Damião perde a paciência e parte para cima, segurando Chelsea pelo pescoço. Quase sem fôlego, Chelsea pergunta como ele se atreve a tocar ela. O protagonista, determinado, se prepara para fazer o que for preciso. Quando os guardas entram na sala, ele imediatamente solta Chelsea e saca seu punhal. Mas não é para matar eles, ele só quer deixar todos assustados e preocupados. Ele instrui que tomem logo uma poção para que não morram, e faz questão de deixar claro para Chelsea Gold que, enquanto estiver ali, ele se restringe por causa do Duque. Porém, se ela ultrapassar os limites, haverá punições. Ele avisa que, se ela atacar sua família, verá as piores coisas que este mundo pode oferecer. Chelsea, completamente apavorada, escuta suas palavras. Algum tempo depois, Rebecca chega e pergunta se Chelsea está bem. Chelsea jurou que vai matar aquele homem. Então, ela chama por Mustang e Fire, e se pergunta por que o feitiço de magia negra não funcionou naquele garoto. Mustang, confuso, admite que não sabe ao certo. Talvez ele tenha resistência alta à magia negra. Com raiva, Chelsea já havia quebrado os óculos de Mustang, e pergunta onde está Gilmore. Mustang responde que ele deve estar em uma taverna, descansando da viagem. Provavelmente já está relaxando e tomando algo. Chelsea indaga se ele está ficando bêbado antes do duelo, e questiona Mustang se ele realmente acredita que Gilmore vai vencer Damião. Mustang, firme, responde que sim, ele vai vencer. É o orgulho da Yuran. Ele nunca viu um cavaleiro tão bem dotado com uma gema negra quanto Gilmore, e logo pede que sejam pacientes. Os da Yuran estão ao lado dela. Chelsea avisa que é melhor ele cumprir essa promessa, pois, caso contrário, será o primeiro a morrer. Enquanto isso, Damião escuta cada palavra da conversa. E assim termina mais um capítulo dessa obra, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, deixem seu like e se inscrevam no canal, isso nos ajuda demais. Então, é hora do agradecimento. Muito obrigado ao sempre presente, Carlos Eduardo Silva Machado. Eduardo, valeu demais, hein? Muito obrigado, cara. Também, meu muito obrigado. Edmilson Cavalcante, Maciel Filho. Edmilson, muito obrigado, hein? Valeu mesmo. E mais uma vez, meu muito obrigado ao sempre presente, Carlos Eduardo Silva Machado. Eduardo, valeu pela segunda vez. E também pela terceira vez, meu muito obrigado ao sempre presente, Carlos Eduardo Silva Machado. Pois pela terceira vez, fortaleceu o nosso canal. Meu muito obrigado, hein? E nós voltamos com o canal de membro. E uma das formas de ajudar o canal é se tornando membro. Desde já, muito obrigado a todos os membros do canal. Ô, Renato, fui lá no seu canal, hein? Você canta bem, hein? Você tá de parabéns.